Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui agora na 100.5, você também que nos escuta aí pelo site e você que vai nos ouvir aí no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida, a tua família, a tua casa. Amém? Graças a Deus, né? Mais uma quinta-feira chegou e a gente tem um privilégio, um grande privilégio a gente poder se reunir através de uma tecnologia radiofônica para estarmos unidos, né? Várias pessoas, vários lares, né? Famílias, pessoas que estão ouvindo sozinhas, trabalhadores que estão no seu trabalho ouvindo. E a gente tem esse privilégio de ter essa reunião, né? Ainda que a gente não esteja se vendo pessoalmente, para podermos abordar, tratar a palavra de Deus, trazer os oráculos de Deus para a vida de vocês, né? Eu, pelo menos, me sinto assim privilegiado de ter essa possibilidade e também acredito que muitos de vocês estão ouvindo se sentem dessa maneira, de poder morar num país que você, no conforto do seu lar, da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, onde você estiver, você pode ligar o rádio e estar ouvindo uma palavra que cura, liberta e salva. Então, toda quinta-feira é um privilégio. De maneira nenhuma é pesado, apesar de todas as lutas espirituais que você enfrente para poder fazer uma obra como essa, mas ainda assim é um grande privilégio. Por isso eu quero glorificar a Deus por isso, pela tua vida que está aí do outro lado ouvindo, e quero convidar a gente para a gente orar em conjunto, para a gente também estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Hoje a gente não vai pedir nada, hoje a gente vai agradecer. Vamos fazer uma oração diferente. Nesses 5 anos de programa aqui, a gente sempre iniciou apresentando a programação, pedindo a graça de Deus e tudo mais, e, enfim, pedindo pelas diversas causas que se sucedem à nossa vida, né? Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos orar agradecendo, porque eu também entendo que quando a gente manifesta gratidão e ergue um altar de ação de graça nas nossas orações, eu também entendo que Deus, ele olha isso com bons olhos, isso é bem visto aos olhos do Senhor, e Ele nos concede graça, favor, porque a gente sabe e entende pela palavra que Deus, ele concede a nós aquilo que nós precisamos, e não propriamente aquilo que queremos, porque tem muitas coisas que eu e você quer que não tem nada a ver com a vontade de Deus e vai tirar a gente, vai afastar a gente da presença dele. Então quero convidar você para a gente fazer esse momento de oração aqui, iniciando o programa, agradecendo por essa oportunidade e agradecendo por tudo que Deus tem feito na nossa vida, porque de fato nós não temos o que queremos, mas temos o que precisamos e Deus sabe cuidar de nós, tá bom? Então, ore com a missionária Dalit, que está aqui comigo, ore agradecendo a Deus. É tanta coisa para agradecer a Deus, né? Que se a gente tivesse o resto do mês só de programa, a gente não conseguiria agradecer a Deus, porque de fato nós somos muito ávidos em lembrar aquilo que nós não conseguimos e temos amnésia para lembrar aquilo que Deus já fez. Então, ore com ela agora, agradecendo por esse programa, pela tua vida, pela tua casa. E outra coisa, agradecendo especialmente pelos ofertantes, né? Porque a gente não pode ser ingrato, ter um coração assim duro de pedra, para entender que esse programa só está no ar, primeiramente porque é Deus que quer, mas porque Ele levantou ofertantes para isso. Então, assim, o ouvinte que escuta o programa Última Chamada, que ele não tem gratidão pela vida dos ofertantes, é uma pessoa que aos olhos do Senhor não é bem vista, porque é por meio dessas pessoas sérias, compromissadas, comprometidas, que esse programa está no ar, entendeu?
Então a gente deve sempre fazer menção dessas pessoas em oração, porque se esse programa é importante para mim e para outras pessoas que escutam, enfim, até pessoas de vários estados que agora escutam o programa, né, e são abençoados e aprendem muito e se libertam das amarras da religiosidade, enfim, dos demônios e tudo mais, dos pecados. Se a pessoa escuta e sente que é importante e não entende a importância dos ofertantes e não consegue ser grato, é uma pessoa de coração de pedra, né? Porque já pensou, nós estamos aqui sendo participantes dessa bênção, mas entendemos que tem um grupo de pessoas normais, como você que está do outro lado ouvindo, que elas todos os meses têm um compromisso sério, fiel, de ofertar nessa programação. Então, nossa oração de gratidão tem que ser por tudo a Deus, mas especialmente pela vida dos ofertantes. Então, você que está em casa, que está com esse coração agradecido, ora com a gente. Você que não está com o coração agradecido, o conselho que eu dou é que você faça uma análise melhor da sua vida. Você vai encontrar motivos suficientes para agradecer a Deus. Senhor meu Jesus, em Tua presença, Senhor, mais um ano, Senhor, estamos aqui, Jesus, no último mês, meu Pai, e queremos Te agradecer, Senhor, por todo esse ano que o Senhor esteve conosco, Pai. Quantos livramentos, Senhor, o Senhor nos deu até aqui, Jesus. Livramento de morte, livramento de assalto. Deus, o Senhor esteve conosco, meu Deus. Estamos chegando agora, Senhor, no mês de dezembro, Pai, e queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque os Teus servos, as Tuas ovelhas que estão ouvindo não se desviaram, não foram para o mundo, meu Pai. Queremos Te louvar, Deus, porque Tu és a nossa provisão, meu Deus, porque muitas vezes, Senhor, não é como a gente pensa, como a gente imagina, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito o melhor por nós, meu Deus. Também queremos Te agradecer, Senhor, por aquelas orações que a gente faz e que o Senhor não ouve, Deus, porque não é na hora certa, não é do jeito certo. O Senhor é tão bom conosco, meu Deus, que não dá as coisas a gente do jeito que a gente quer. O Senhor trabalha em nós, o Senhor cuida de nós e o Senhor entrega a gente, Senhor, quando a gente está pronto para receber, meu Deus. Obrigado, Senhor, por cada socorro vem do alto que foi respondido durante esse ano, meu Deus. Por cada iluminação, Deus, que os Teus servos receberam do alto, meu Deus. Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, Senhor, por cada palavra, Senhor, dos profetas da última hora desse ano, meu Deus. Obrigada por cada direcionamento, Senhor, que o Senhor trouxe, Senhor, para o Teu povo, Jesus. E principalmente, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por cada valente, Deus, que o Senhor levantou, Deus. Por cada pessoa fiel, por cada pessoa zelosa, por cada ofertante, dizimista, meu Deus, da Tua casa, Senhor. Deus, muito obrigado, meu Pai. Eu Te peço, Senhor, dá a eles, Senhor, saúde, prosperidade e uma bênção especial, Deus, na vida de cada um deles, meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor usa instrumentos, Senhor, para cumprir propósito. E esse propósito aqui, Jesus, é cumprido, Senhor, com os instrumentos ofertantes, meu Deus. Então, abençoa cada um deles, a família deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permite que nenhum caia, que nenhum fraqueje, meu Deus. Segura na mão deles, meu Deus. E ainda esse ano, meu Deus, para aqueles que são zelosos e fiéis, Pai. Surpreende eles, Senhor, com uma bênção, Senhor, especial, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, por esse espaço aqui na rádio, por cada um que compõe, meu Deus, essa programação, Pai. Eu quero Te louvar, Te agradecer, Senhor, e entregar, Senhor, mais um dia de rádio nas Tuas mãos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bênção. Quando a gente faz uma oração de gratidão, eu não sei vocês, mas eu sinto uma coisa boa fluindo. Eu sinto algo diferente fluindo, sabe? Pedir, a gente precisa pedir, né? Porque Deus é a fonte de tudo. Mas quando a gente ora agradecendo assim, eu sinto algo diferente, não sei explicar para vocês. E a gente precisa exercitar mais isso, a gratidão. E essa é a reflexão que eu quero deixar começando o programa sobre gratidão, porque nós temos tratado com pessoas, nós temos lidado com pessoas de várias denominações, até de outras cidades e estados do Brasil. E uma coisa que eu percebo muito, até comento com a missionária, é que as pessoas, elas são incapazes assim de lembrar o que Deus fez, de onde Deus tirou elas, sabe? Eu vejo pessoas que viviam uma vida extremamente difícil e hoje estão em outro patamar e querem chegar num patamar acima,
mas porque não chegaram, são ávidas para abrir a boca e reclamar e tudo mais. Eu estava conversando com a irmã esses dias, uma senhora de idade, e ela estava assim, se lamentando muito. Eu procuro ouvir as pessoas, eu fiquei ali ouvindo, ela falando, e eu escutei. Depois que eu escutei, eu falei assim, eu fiz, olha, lembre quantas amigas suas já não estão mais entre os vivos, morreram com doenças que trouxeram sofrimento na hora da morte, né? Morreram até mais jovens do que a senhora, e a senhora, apesar da sua idade, é uma pessoa saudável. Só o fato de a gente ter um corpo saudável, eu considero a maior bênção que existe. Já imaginou? O problema dela era financeiro, e pelo problema financeiro ela se lamentava bastante. Eu disse, já imaginou a senhora ter 10 bilhões de dólares na sua conta e a senhora ter um corpo putrefado, enfermo em cima de uma cama, e depender de aparelhos, de pessoas que lhe dê banho e que cuidem da senhora? Então eu acho que a senhora está vendo a sua vida de uma maneira assim distorcida. A senhora não está conseguindo enxergar a realidade, entendeu? Porque a vida de uma pessoa não consiste nos valores financeiros ou nos bens que elas têm. Então a senhora tem uma vida em paz. Não perca a sua paz por causa de dinheiro. A senhora está saudável. E ali, aquela pessoa que no começo da conversa tinha muita razão em reclamar, né? Se colocando como a pessoa mais injustiçada que já morou na terra, ela terminou aquela oração assim constrangida por ter falado daquela maneira com Deus. Porque a verdade é que às vezes a gente, eu, você, enfim, a gente às vezes fica cego, fica tão soberbo e ingrato que a gente se acha no direito de fazer cobranças a Deus e apresentar o que está errado para Deus. Como é que pessoas tão pequenas como nós podemos dizer o que é que está errado e o que está certo? Deus tem uma óptica que eu não sei nem explicar para vocês. Então, a gente precisa exercitar a gratidão. Tem hora que eu paro assim, quando eu chego na igreja, antes de ministrar um culto, em vez de orar pelos irmãos, pelo culto, pelo louvor, eu digo, eu não vou orar por isso hoje não, até porque a gente, quando está na presença de Deus, sob a direção do Espírito de Deus, a gente tem liberdade. A gente não está condicionado, não, todos os cultos tem que orar apresentando louvor e tal, eu não tenho isso não. Vamos orar agradecendo, gente, vamos agradecer a Deus. A gente comeu hoje, eu andando na cidade vi pessoas abrindo latões de lixo para procurar comida. Vamos agradecer pela comida, vamos agradecer pela roupa. Tem pessoas que estão andando aos farrapos aí debaixo dos viadutos e não tem uma roupa para vestir, e para nós é tão fácil ter uma roupa. Vamos agradecer pela água que a gente tomou banho. Tem gente que não tem condições de cortar a água, não tem água em casa, agradecer por um shampoo, por um sabonete. Às vezes a gente tem tudo que a gente necessita para viver, mas a gente está sempre exigindo, inquirindo alguma coisa, está sempre inquieto por alguma coisa, entendeu? Tem pessoas que não tinham celular e comprou um celular, e agora que comprou, com pouco tempo já está inquieto porque quer outro celular e outro celular. E a nossa alma nunca vai se saciar se não for por meio da gratidão, porque a gente está sempre querendo alguma coisa nova. Não tinha uma bicicleta, comprou uma bicicleta, agora quer uma moto. E agora a moto não presta mais, que é um carro, agora esse carro não presta mais, tem que ser outro, agora já quer um avião. Aí você pode pensar em casa, pastor, então a pessoa não pode querer crescer na vida. Não estou falando isso. Talvez você não está conseguindo interpretar o que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa agradecer pelo que Deus já fez na sua vida. Deixa de ser incrédulo, ingrato, insensível, insensato, entendeu? Porque eu observo que as pessoas que eu evangelizei assim, as pessoas em maior dificuldade, as pessoas que vivem em maior dificuldade, são as pessoas mais ingratas. E eu observo que as pessoas que mais prosperam são as pessoas mais gratas. E eu acho que durante esse tempo todo, quase 20 anos pregando a palavra, eu acho que não é coincidência, missionário, que as pessoas mais sofridas são as mais ingratas e as mais abençoadas são as pessoas gratas. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas essas pessoas são agradecidas justamente porque elas têm tudo. E aquelas pessoas ficam reclamando porque não tem nada. Quem sabe não é o contrário? A pessoa agradece e porque ela é grata, Deus acrescenta, e a outra só reclama e murmura e por isso ela se prejudica. E até a gente pode achar o exemplo bíblico disso, daquela geração que só reclama no caminho para Canaã, e elas padecem ali, morrem no deserto, e Josué e Caleb, que tinham uma visão totalmente diferente, muito agradecido a Deus pela oportunidade de não ser mais escravo, herdaram a terra. Entendeu? Eu falo isso porque há muitos anos,
praticamente no começo da minha caminhada, eu passei muito tempo na minha vida reclamando do que não tinha, do que não atingia, da oração que não era atendida. Eu acho que eu era arrogante, né? Eu arrogava para mim aquilo que não me cabia. Então, quando eu aceitei minha posição diante de Deus e saí desse universo evangélico, tosco, religioso, eu comecei a entender as coisas. Porque esse evangélico, esse cenário evangélico tosco, religioso, ele ensina a gente a inquirir, cobrar de Deus, determinar e tal. A gente não tem capacidade para essas coisas. Acho melhor a gente fazer como fez aquele leproso, que ele foi curado e ele volta para agradecer e adorar o Senhor. Entendeu? Então o caminho é esse, gente. Vai chegando aí, né? Acho que a gente já está em dezembro, tá? Eu não sei nem que dia é hoje, mas eu acho que a gente está em dezembro. Dia 30 hoje. É dia 30. Daqui a pouco, se não tiver dia 31, a gente, meia-noite aqui. Pronto. Aqui a gente está na programação, literalmente, no último dia desse mês, para entrar no último mês do ano, que é quando esse programa faz 5 anos. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu lembro que quando eu comecei aqui esse programa, aqui na 100.5, no ano de 2018, eu comecei pela fé, por um chamado de Deus. Meu pai tinha acabado de falecer. E enquanto eu estava ali naquela situação de luto, Deus falava comigo sobre a pregação do evangelho aqui na rádio. Eu já tinha pregado aqui em 2008 com um pastor. E Deus falava comigo para voltar para cá. E eu vim num chamado de Deus, e eu vou falar para vocês que os 7 primeiros meses aqui desse programa, aqui nessa rádio, foram muito difíceis. Eu pagava do meu bolso. Eu não tinha nem noção de pedir oferta assim para o pessoal pagar, não tinha noção de nada. Eu vim só pregar, pagando do meu bolso. E foi um período muito difícil. E eu achava que, até disse para missionária, eu fiz missionária, acho que uma hora dessa não tem ninguém ouvindo o programa. Eu acho que não tem ninguém ouvindo. E aí eu até tive um sonho que não tinha ninguém ouvindo. Aí eu falei com a missionária, falei, não, isso é coisa do diabo. Eu fiz, como é que eu vou saber se tem alguém ouvindo? Aí ela fez, abra a linha. Quando eu abri a linha aqui, na época de Edson trabalhava aqui na rádio, eu abri a linha e era um monte de ligação por cima da outra, muita ligação. E a Edson fez, o pulso da audiência, a audiência se mede pelos pulsos de ligações aqui. Foram 18 ligações em 2 minutos, um negócio assim, sei lá como é que foi que ele falou lá. E eu disse, o que é que significa? Ele fez que a audiência é alta. Aí eu fiquei animado e tal. E aí chegou o 7º mês, eu não tinha mais como pagar o programa, ele ia sair do ar. E aí foi quando uma irmã falou assim, ela me ligou, ouvindo da rádio, e ela me ligou e falou assim, olha, pastor Josué, eu tô ligando aqui para mandar um recado de Deus pro senhor. Quando a sua força acaba, Deus entra em cena. Não se preocupe que o programa não vai sair do ar. Deus já tem as pessoas, quando ele mandou o senhor vir para cá, ele já tem as pessoas que vão manter esse programa no ar. E vai chegar. E o sinal de Deus é que eu vou ofertar. Aí foi a primeira ofertante. Aí o pessoal começou a ofertar, o resto é testemunho para glorificar o nome do Senhor. Então só tenho a agradecer, estar aqui na rádio. Muitas lutas, né? Às vezes eu na BR, no carro, voltando para João Pessoa sozinho. Enfim, ficava ali pensando, passando um monte de coisa na cabeça. E eu me sinto privilegiado de saber que Deus me confiou a palavra dele para transmitir a tantas pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Então só tenho a agradecer a Deus e falo para você que faça o mesmo, agradeça a Deus, olhe para trás, olhe a quantidade de livramento, de providência, de provisão que Deus trouxe à tua vida. É maravilhoso. Esse ano foi um ano de muita luta, eu estou lutando ainda. Eu pensei que em novembro agora, outubro para novembro, eu pensei que eu ia parar de lutar, mas engano meu, as lutas aumentaram agora no final do ano. E assim, a gente pensa, meu Deus do céu, hoje eu vou morrer nessa luta. E aí Deus vai te dar mais um combustível. Aí chegou a mensagem, olha pastor, eu estava aqui em casa, Deus me inquietou para orar, né? Eu recebo muito isso, o pessoal fala, pastor, eu estava assim, Deus me inquietou para orar pela sua vida. Eu fiz, amém, meu irmão, minha irmã. Foi Deus mesmo que mandou, porque a situação estava crítica, muita batalha, em todas as esferas, trabalho, igreja, todo lugar que a gente está. E eu pensei que agora de outubro para novembro ia ter um descanso, mas a gente está na luta, e crendo que Deus vai nos dar vitória. Então a gente só tem a agradecer esse Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu queria começar esse programa falando para você, agradeça a Deus, entendeu? Dê um grito de glória aí na sua casa, se você puder dar um grito aí. Dê um glória a Deus aí bem forte aí. No seu trabalho, se você estiver sozinho, vigilante na guarita, dê um glória a Deus aí, meu filho. Agradeça a Deus, porque Deus é fiel, tá bom? Então essa é a palavra de reflexão que eu trago aqui no começo do programa, né? E eu acho que eu não tenho muitos avisos para dar. Eu tô cansado aqui de toda vez falar da vigília.
da creche lá, eu também já tô cansado da prefeitura, de esperar pela prefeitura, né? Tô cansado já, o ofício tá rodando lá na prefeitura e ninguém dá uma resposta de nada. Enfim, a quinta vigília, né, gente? A gente tá em stand-by esperando Deus mover as águas aí pra gente fazer. Então não se preocupe não, que no momento certo vai sair. Eu sei que o povo gosta, tem a irmã Penha aqui da região metropolitana de João Pessoa, que ela sempre vai, ela nunca perdeu nenhuma vigília que a gente faz, e ela vai com as guerreiras de oração com ela. Então, assim, toda a vigília tá lá, tem outros irmãos e irmãs que vão, teve gente que saiu do interior da Paraíba para ir para lá. Então, assim, é uma maravilha essa vigília, a vigília do clamor é uma bênção, mas a gente tá aí na expectativa, não sei se esse ano vai ter ainda, se não tiver a quarta, ela foi a última vigília do ano, mas foi uma bênção, tá sendo uma bênção, porque Deus continua respondendo, né? E as orações que foram feitas ali, os clamores, não foi em vão. Tenho certeza que muitos vão ter resposta, né? A curto, médio e longo prazo, mas Deus responde. Tá certo? Então a gente tá nessa expectativa aí da liberação daquela creche que tem lá na frente da congregação, tá? E assim que isso aí for liberado, que tiver tudo viabilizado, eu vou comunicar para vocês aqui com a maior alegria e falar, ó, pessoal, dia tal, prepara a caravana, vamos se organizar, vai ser coisa linda, vai ser maravilhoso, tá bom? E no mais, o que eu tenho para fazer aqui também, né, aproveitando o momento de gratidão, agradecer aos ofertantes, você que é ofertante, você é uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus maravilhoso, maravilhosa, que você tem uma responsabilidade de manter esse programa no ar. Essa responsabilidade quem te deu não foi o pastor Josué, eu não dou nada para ninguém, eu não tenho nem para mim, quanto mais para os outros, mas foi o próprio Deus que te chamou, que te deu condições e que te confiou essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. Deus chamar você para você ofertar e manter um programa sério no ar. Não é porque eu estou fazendo programa, mas aqui é um programa sério. Quem escuta sabe. Aqui não tem tempo para beijinho, abracinho, para brincadeira, para falar bobagem. Aqui é Bíblia, enfim. Por isso que as pessoas gostam, escutam, e quando escutam 1 ou 2 vezes, não para mais de ouvir, termina virando ofertante. Então, a responsabilidade sua é muito grande. Eu agradeço a você que é ofertante. Eu agradeço a você. E eu sempre procuro atender assim de pronto, de imediato, quando um ofertante fala comigo, porque do mesmo jeito que ele tem um compromisso com a programação, eu tenho um compromisso com essa pessoa. Quando eu não atendo um ofertante, é porque ou eu não vi a mensagem, ou alguém mexeu no celular, viu e não me comunicou, mas o meu compromisso é muito ávido, estreito com os ofertantes, e tenho certeza que o compromisso que Deus tem é ainda maior do que o meu com vocês. Então tenham ciência disso, que assim como foi esse ano, 2023, que Deus cuidou de vocês ofertantes, 2024 Ele continuará cuidando, tá certo? Então, pessoal, no mais é isso. Tem um quadro aqui do Socorro Vem do Alto, emblemático, pergunta antiga, que está aqui rodando, inclusive até pergunta de pessoas que já ofertaram na rádio. Não é ofertante, mas já ofertou. Mas eu vou profetizar que vai ser ofertante fiel todo mês. Caso familiar, tá? É um caso familiar. E família todo mundo tem que tá aqui. Então esse caso aqui engloba todo mundo, quem é crente, quem não é. Enfim. Então a gente vai estar respondendo aqui. Eu vou dar as honras hoje para a missionária Dália, que ela vai estar respondendo primeiro, né? Ela vai iniciar a resposta, viu? Então a gente vai soltar a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto. E fica bem atento a essa locução aí, porque eu vou falar uma coisa. Sinceramente, eu acho que a maioria de vocês estão ouvindo, passa ou estão passando por uma situação como essa, tá bom? Então, fica aí com a gente, que eu vou soltar aqui a vinheta e em seguida vem com a locução e a missionária Dália vai abrir aqui as respostas com algo que Deus colocou aqui no coração dela, tá bom? Então fica aí com a gente. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz do Senhor Jesus, pastor Josué e missionária Dalet. Já faz alguns anos que eu e minha família somos ouvintes dessa programação abençoada. Aqui é rádio, celular e notebook ligados para aprender e crescer. Vocês são muito amados por todos da nossa família. Pastor e missionária, eu estou passando por uma situação muito complicada e preciso de um direcionamento à luz das Escrituras. Eu sou crente, meus filhos são crentes e meu esposo também é, ou seja, nós somos uma família cristã e servimos ao Senhor Jesus. O nosso lar estava vivendo em paz, até que minha mãe, que já é uma senhora de idade,
Se acidentou e precisou fazer uma cirurgia. Quando ela teve alta hospitalar, precisou descansar, pois ela não tinha condições de lavar as roupas, fazer a comida, organizar a casa e até mesmo tomar banho. Com isso, eu e meu esposo de pronto oferecemos auxílio e hospedagem em nossa casa. Eu mesma quem estou dando banho nela e cuidando de tudo para que ela tenha conforto e se recupere o mais rápido possível. Mas o que era para ser apenas uma estadia se transformou em um grande problema. Como eu já mencionei no início, toda a minha casa serve ao Senhor. Porém, a minha mãe é completamente idólatra e não respeita a nossa fé. Para o Senhor ter uma ideia, ela passa o dia inteiro falando mal das igrejas, xingando os pastores e amaldiçoando os crentes, e sempre com um palavreado muito baixo. Ela implica até mesmo com uma programação bíblica que nós temos o costume de assistir na televisão. Ela também fala que não gosta da minha lei. Esse é termo que ela usa para se referir à Bíblia que eu leio. Meu marido não está mais aguentando essa situação, pois ele se sente humilhado por uma pessoa que desrespeita tanto a nossa família quanto a nossa fé, e tudo isso é dentro da nossa própria casa. Às vezes eu falo para ela nos respeitar e respeitar a nossa fé, mas logo em seguida eu me calo para que não haja contenda, pois além dela ser minha mãe, também já é avançada em idade. O fato de eu me calar às vezes me pesa na consciência, pois eu penso que por eu não me posicionar, posso estar negando a Cristo. Nesses momentos eu me lembro de 2 versículos, um que fala para o filho honrar pai e mãe, e outro que fala para os pais não provocarem a ira a seus filhos, e acabo ficando sob uma dúvida terrível. Não sei como proceder, por isso que eu estou aqui, para pedir uma direção no socorro vem do alto. Pastor, à luz da Bíblia, como filha, mãe e esposa, qual deve ser a minha posição? Amém, glória a Deus. Realmente, essa pergunta já tem um tempinho que chegou aqui, e ela é bem delicada, bem complicada, e uma parte que ela falou que foi o seguinte, realmente na Bíblia está escrito que nós filhos devemos honrar nosso pai e nossa mãe, porque é um mandamento com promessa, mas na própria Bíblia também fala que os pais não podem provocar ira aos seus filhos, né? E foi interessante isso que ela abordou, até porque a gente observa que muitos pais eles abusam, né, da autoridade ou abusam demais e eles se apegam a esse texto, né? Eu até conversei uma época com uma moça que ela sofria muito com o pai dela, porque o pai dela fazia coisas absurdas dentro de casa e às vezes quando ela falava alguma coisa que, sei lá, expressava que não estava gostando da forma como o pai dela era, que era autoritário e de certa forma assim, o pai dela usava 2 textos. O primeiro era honra teu pai e tua mãe, e o segundo era o texto de que Noé amaldiçoou um dos filhos, que viu a nudez dele quando ele estava bêbado. Então ele dizia o seguinte, até Noé, ele mesmo bêbado, ele amaldiçoou o filho, então você não pode falar nada porque eu sou seu pai. Então, você observa que muita gente, às vezes, usam dessa condição, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, você tem que fazer tudo, eu estou acima e acabou-se. E, às vezes, quando a pessoa é criança, que mora com pai e mãe, vive sob esse jugo até o momento que sai. Só que no caso dela ainda é mais complicado, porque ela já passou desse estágio, né? Ela não é mais uma criança, não é mais um adolescente, ela já tem a sua própria família, só que ela continua nesse jugo, né? Eu acredito que ainda é uma situação mais complexa do que para um filho, porque muitas vezes você, quando tem de, 17 anos para baixo, você vive naquele contexto e você fica pensando, meu Deus, eu não posso, sair agora, mas me dá condições para eu conseguir um trabalho e viver minha vida quando eu completar 18 anos e tal. Só que no caso dela já é mais complicado, né? Mas eu vou ler um texto que está aqui em Juízes, na verdade, Josué, todo mundo conhece esse texto, Josué 24, a partir do 14, que diz assim, Josué falando, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade
e com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi apenas ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente vê o que Josué falou, ela citou uma coisa interessante, que ela disse: eu, meu marido e os meus filhos, nós servimos ao Senhor. Então, quando a gente entende o seguinte, a gente só tem autoridade sobre a nossa semente. A gente não tem autoridade sobre alguém acima da gente. Deus constitui a gente autoridade sobre a nossa semente, sobre a nossa descendência, sobre a nossa prole, como você queira falar. E por isso que Josué disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não podia dizer assim: eu e os meus pais serviremos ao Senhor. Ou eu e minha nação serviremos ao Senhor. Não, apenas eu e minha casa. Eu creio que ele se referiu à mulher, os filhos, e ele se referiu a isso porque a autoridade que o Senhor deu para a gente foi essa. Então, a senhora fez bem, até o ponto que seu marido, a senhora e seus filhos serviam a Deus. Então, vocês estavam vivendo num caminho correto, vocês estavam vivendo numa direção certa, e todos estavam sob a disciplina do Senhor. Sob a lei, né? Como ela mesma se refere à Bíblia como a lei. Então, vocês estavam vivendo bem. Aí o negócio começou a desandar quando alguém que não fazia mais parte desse ciclo entra dentro de um ciclo e não entra para dizer o seguinte: tudo bem, mãe, eu venho cuidar de você, você está doente, eu vou cuidar, mas aqui é o seguinte, você não precisa servir a Deus como a gente serve, ir para a igreja, mas pelo menos você vai nos respeitar, porque a nossa casa, a gente serve a Deus, a gente adora o Senhor, a gente é temente a Deus, e aqui nós não vamos aceitar nenhum tipo de zombaria, nenhum tipo de escárnio com a nossa fé. Caso a senhora não aceite isso, infelizmente, a senhora não vai poder continuar aqui, porque essa é a nossa lei. Amém, missionária. Amém. Tá aí a missionária abrindo aí as respostas. Interessante aqui o que ela abordou sobre Josué, né? Que determinou que ele e toda a casa dele ia servir ao Senhor. Porque o povo em Israel sempre esteve muito dividido entre Deus e as entidades. E aí Josué fez: vocês têm que escolher hoje. Ou é uma coisa ou é outra. Então, Josué determinou que dentro da casa dele, ele e a família dele serviu o Senhor. Então, ele era o quê? O cabeça da casa dele. Então, eu entendo com isso que toda casa tem que ter um cabeça, certo? Não pode ter uma casa, uma família, por exemplo, ali, dentro de um mesmo território, eu já falei inúmeras vezes, mora tipo 4 famílias. Quem é o cabeça ali? É o que fala mais alto? É o mais musculoso? É aquele que dá logo uma porrada na cara do outro quando a coisa... Então não dá. Cada família preenche seu espaço e tem o seu governo, certo? Então eu queria falar sobre isso aqui. Só que antes de falar sobre essa questão de quem é o cabeça da casa, eu queria falar uma coisa que a gente precisa compreender. A igreja hoje, ela vive uma crise de burrice. Como assim, pastor? Tipo assim, antigamente, sem essa coisa da internet, só subia no púlpito para ensinar... Tipo um pastor da igreja, ou uma pessoa que realmente foi chamada, né? Um líder, uma pessoa qualificada para poder ensinar, uma pessoa que tinha um testemunho, experiência. Hoje, com esse negócio da internet, qualquer pessoa que se diz evangélica, bota lá um canal, começa a falar um monte de baboseira que não entende nada da Bíblia, das suas experiências toscas de vida, e começa a ensinar o povo errado. Então, a gente tem uma crise de ensino, uma crise de burrice, né? Que a falta de ensino leva à burrice, à ignorância. E a gente vive isso dentro da igreja, né? E quando alguém como eu assim fala, de uma maneira mais popular, aberta, o povo se choca. Oh, meu Deus, e um pastor pode falar isso? Eu acredito que um pastor não pode ficar mantendo uma falsa ética de ficar mudando a voz, não porque nós estamos num tempo na igreja. Falando aquela coisa chata que dá vontade de dormir, dá sono, e não fala logo a realidade, que a gente tem uma carência de ensino. E a maioria dos crentes não sabe nem o que é o governo de uma casa, não sabe o que é uma casa, não sabe o que é um lar. É por isso que tem gente que se junta com a mulher, diz que casou, aí diz que formou uma família. Aí tem outro que mora no fundo da casa da mãe, da sogra, da tia, fez um puxadinho aqui e ali. Aí tem outro que mora dentro da casa da mãe mesmo, na casa. Enfim, é um monte de gente, é briga, é confusão, é cunhado, é sogra, é tio. Enfim, parece um vídeo que eu vi na internet. Me mandaram uma briga, que parece que era uma briga de família. O povo jogando garrafa de café, cadeira, até o cachorro entrava dentro de uma briga e começava a atacar um. O cachorro, acho que estava atacando o próprio dono na briga. Enfim, estava uma loucura.
Então muitas casas são assim, né, de pessoas que se dizem servir a Deus por falta do ensino que tem na igreja. Porque está muito claro na Bíblia. É tão claro assim que tipo, uma criança de uma série, da segunda série, sei lá, ela vai entender. Quando diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua esposa, tornando-se dois na só carne. Quando ele fala por isso deixará o homem pai e mãe, ele fala de uma mudança de etapa, de ciclo na vida da pessoa. Deixará o homem pai e mãe. Ou seja, ele sai daquela condição de ser o filhinho da mamãe e ele se une à sua esposa. Ele torna-se dois na sua carne, vai ter filho, logicamente. E aí ele institui o quê? Um novo ciclo familiar. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente mora na casa de papai e mamãe, a gente é filho. Filho, devendo total respeito, obediência ao pai e à mãe, porque estamos ali dentro do ciclo deles de ser pai, de ser autoridade, beleza. Agora, quando a gente casa, a gente inicia o nosso ciclo de ser chefe de família, de ser pai, de ter um espaço onde a gente vai governar. Isso é governo. Primeiro teu pai governava, você casa, agora você governa, e por aí vai. Então essa falta de ensino faz isso. Eu conheço pastores que seus filhos casaram e com 6 meses se divorciaram. Eu digo, como é que um filho do pastor casa e com 6 meses divorcia? O pai não ensinou nada para ele sobre governo, sobre casamento, sobre família, sobre nada. Entendeu? Então a gente tem essa carência de ensino na igreja. Eu me lembro quando eu fui casar, eu não tive muita instrução, não lembro, nem do meu pastor, né? Com todo respeito. Eu não tive muita instrução de lá, de casamento, de governo, nada. Entendeu? Nada. O povo falava mais em ministério. Só que se você não tem uma vida boa em casa, dentro dos moldes da palavra de Deus, como é que você vai fazer qualquer coisa na igreja? Por isso que a igreja é uma bagunça. Porque tem muita gente que tem uma vida terrível em casa e na igreja veste a capa evangélica de super-herói e começa ali exercer aquelas coisas dentro da igreja, só que não tem autoridade, não tem governo, não tem nada. Porque está muito claro lá em Timóteo capítulo 3, quando Paulo diz assim: você tem que escolher um obreiro para consagrar que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina. Então, se você tipo assim, tem uma pessoa que não consegue cuidar desse patamar mínimo, que é o patamar residencial, familiar, como é que ele vai cuidar de uma igreja cheia de família? Não, então não vai dar certo, vai ser uma bagunça. Por isso que a maioria das igrejas evangélicas é uma bagunça, entendeu? Então precisa entender isso. Eu creio que a irmã que enviou a pergunta, o marido dela, enfim, a família, precisa entender o que é governo dentro de uma casa. Tem que ter governo numa casa. E Deus deu governo ao homem. Governo não é mandar, governo não é pisar, governo não é xingar, governo não tem nada a ver com isso. Governo é servir. Jesus disse: vocês ficam aí brigando com os discípulos dele para ver quem é o maior é quem vai servir a todos. E a prestação de conta maior. O maior que vai servir a todos e a responsabilidade maior do chefe, entendeu? Por outro lado, o chefe desempenha um papel de autoridade que ninguém tem dentro da casa. Porque Deus deu ele isso. O que mais serve tem mais autoridade. O que mais sofre é o maior. E é assim. Então a casa tem que ter isso. Agora a bagunça, a mãe manda dentro da casa, aí a sogra manda, aí a cunhada que é mimada manda, aí o outro vem e manda, o outro manda, quando vê se é uma briga, o povo se mata, se esfaqueia, porque não tem condições de negócio desse. Então a gente está vendo essa crise, a crise da burrice evangélica, porque não tem ensino dentro das igrejas. Então todo mundo casa e vai morar junto e não sabe nem o que está fazendo na vida, né? Eu casei muito novo, tinha de 23 para 24 anos, e eu nunca aceitei, até porque não tinha muitos convites, mas também os que tiveram não aceitei convites de dividir espaço, compartilhar espaço com familiares, com pessoas no mesmo ambiente e falar que aquele era um ambiente de comunidade, um ambiente onde um ajuda o outro. Eu nunca aceitei isso porque eu digo, não, cada um pode até ajudar o outro, mas cada um no seu lugar, entendeu? Que esse negócio não dá certo. Eu olho para a família de Jacó e já vejo a bagunça lá instalada e instaurada dentro daquela família lá, porque tinha um monte de filho de Jacó que casou e continuava na barra ali da orla do vestido do pai, e era só confusão e briga, entendeu? Então o que eu deixo aqui para a irmã, a primeira coisa que ela precisa sentar com o marido e dizer: quem é que governa aqui? É eu, é você, mas na Bíblia mesmo, Deus manda quem? O homem é o cabeça do lar. O homem que é o cabeça do lar, está lá em Efésios.
a gente precisa ler Bíblia. Então, a primeira coisa. Agora, se tratando acerca da sua mãe, né? Aí tem uma coisa, missionária. Presta atenção aqui. O missionário está querendo comer a Bíblia aqui, mas presta atenção aqui no que eu estou falando. Tem uma coisa, missionário, que é o seguinte. Quando você vai ajudar uma sogra, a mãe, seja quem for, essa pessoa agora, ela está entrando dentro do teu ciclo de autoridade, de pai, de ser chefe da casa. Então, esta pessoa, no caso a mãe dela, precisa entender agora, eu estou entrando dentro do ciclo da minha filha. Um dia eu tinha esse domínio e tal, e eu mandava, e era assim. Agora eu estou entrando dentro dela. Quem manda é o marido dela. Entendeu? Quem manda é o marido dela. E aí ela precisa entrar dentro dos moldes que a sua casa é gerida. Ela não pode chegar assim e dizer isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar ali. Eu lembro uma vez que a minha mãe querida, maravilhosa, chegou lá na minha casa e disse que era assim. Eu disse, mamãe, com todo respeito, vou dizer uma coisa para a senhora. Quando eu morava na casa da senhora, eu me lembro uma vez que ele deu uma opinião sobre fazer algo. Ela disse, não, aqui é minha casa. Quando você tiver a sua, você manda. Aí eu disse para ela, a senhora lembra disso? Ela não lembra, não. Eu fiz, não, mas aconteceu. Então esse tempo chegou, mãe. Entendeu? Pronto. Falei isso para ela de maneira muito clara, educada, mas sem perder a autoridade, porque ela estava ali dentro do período do ciclo do qual ela falou. Ela disse, no dia que você tiver sua casa, você manda. Pronto, chegou aquele dia. Então tem muitos filhos na missionalidade, que eles não conseguem, depois que casam, sair desse papel da fralda, sabia? Tem filho que ele tá casado, mamãe, bota a fralda aqui, fiz cocô, mamãe. Aí a mamãe vem com aquele lencinho umedecido, vai limpando, aí bota a fraldinha. O filho que não consegue se desvencilhar disso tem um casamento horrível, cheio de interferências. Mamãe, eu vou fazer a feira hoje, a senhora vai comigo? O que é que eu compro, mamãe? Aí a mamãe compra lá bolinho de goma, entendeu? Aí compra lá um negocinho, um chicletinho, tal, a pitulinha pra ele tomar, entendeu? O guti-guti da mamãe, entendeu? O Lavanda Johnson, o lencinho umedecido. E essa pessoa aí nunca vai entender o que é governo. E isso é tão sério, vocês pensam que não é sério? Isso é tão sério que a Bíblia vai dizer, na carta de Pedro, que os anjos que não preservaram sua posição de autoridade foram precipitados e estão guardados sob correntes eternas para o dia do juízo. Quando Deus dá uma posição para uma pessoa missionária, ela tem que assumir aquilo. É o que eu sempre falo na igreja. Se Deus me deu uma posição pastoral e eu fico dentro da igreja, feito um banana lá, e um me joga para cá, outro me joga para lá, e eu não assumo aquilo ali, por aquilo ali, eu vou entrar em condição, vai incorrer condição de condenação sobre a minha vida. E não lá a mesma coisa. Você pode perguntar à missionária, quem é que governa lá da senhora? Pode perguntar aqui, ela está aqui. Você aproveita e pergunta aí para ela. Manda aqui no WhatsApp. Quem é que governa? Seja sincera. Seu marido, o pastor Josué está falando, mas eu não acho que é isso não. Eu acho que lá até o cachorro manda nele. Pode perguntar a ela, a gente tem 2 cachorros. Tem que mencionar quem os cachorros lá obedecem. A missionária vai comer um pão, o cachorro dá cada pulo que eu vejo ela, ele tenta tomar o pão da mão dela assim, ela comendo. E ela fala com ele, parece que não tem ninguém falando. Quando eu vou comer, ele senta e fica olhando na minha frente, parado, não dá um pulo. Ele, se eu colocar para ele comer, ele come. Se ele não colocar, ele não come. Pode perguntar a missionária, ela tá até rindo aqui. É assim. Entendeu? Qualquer dia eu trago ele aqui para a rádio. Ele é crente. Quando eu vou orar, é que eu começo a cantar ainda a harpa, ele canta comigo. Ou seja, é governo, gente. E governo, como eu já falei, não tem a ver com grito, com baixaria, com violência física. Tem muito mais a ver com você servir a sua família. Então, no caso aí, seu marido tem que exercer isso. E a senhora que, no caso, trouxe sua mãe para dentro, a senhora tem que mandar uma real para ela. Dizer, mãe, o tempo da senhora passou. A senhora fez suas escolhas e tal. Hoje eu sou mãe, sou casado, isso aqui é o meu lar. A gente está ali atendendo com a maior alegria, ali honrando. E a senhora vai ter que respeitar as regras do meu lar. É verdade. Eu estava aqui me lembrando da história da mãe do rei Acasias, né? A Thalia, que quando Acasias ele morreu, ela foi e tomou o trono, porque não poderia, né? Teria que ser a descendência, mas ela foi lá, tomou o trono e quis liderar, mas por sorte não, pelo plano de Deus, alguém guardou um dos filhos.
ali, mas ela tinha matado todo o resto para que não tivesse descendente e ela fosse rainha, né? Mas você pode estar perguntando, o que isso tem a ver? É que acontece não apenas um caso, mas existem vários casos de mulheres que têm esse desejo ardente de mandar, de exercer. Então, no caso da rainha, que se tornou rainha, a Thalia, né? Ela se fez rainha. Ela não foi instituída por isso, mas ela chegou até a mandar matar aqueles que pudessem se opor a ela e que trouxessem segurança para ela, para que ela exercesse. Então, seria melhor ela, como num cargo de rainha-mãe ali, ela poderia ficar no governo ainda, ou ficar sob alguém ali, deixando que os outros assumissem, mas ela queria exercer, né? Então, não é apenas um caso em que mães e sogras elas destroem a vida, o reinado de outras pessoas. Porque hoje eu estou aqui na minha vida, hoje eu estou no meu período de exercer meu ministério de mãe, então eu estou como se fosse uma rainha aqui, e minhas filhas como princesas do meu reinado. Mas vai chegar um dia, se Jesus não voltar a tempo, em que elas vão constituir também a vida delas. Então, ali eu não vou mais poder dizer como deve ser ou não. Mas tem muitas mulheres que elas não conseguem entender. Eu não sei se é uma questão de ciúme, eu não sei se é uma questão apenas um desejo assim de mandar, de controlar, mas é algo que tem que ser tratado. Porque acaba que destrói tanto a vida da pessoa como a vida das filhas. Porque imagina que ela entendesse que a filha dela agora tem sua própria família, que sua filha agora vive bem em casa, e ela entendesse o seguinte: eu vou para ali, minha filha vai cuidar de mim, meu genro vai cuidar de mim, meus netos vão cuidar de mim, eu vou lá na casa dela, vai ser tão bom, eu vou ali, ela faz minha comida, ela me ajuda a tomar um banho, lava minha roupa, eu fico deitadinha ali com o ventilador ligado, e eu fico na minha, e eu vou aproveitar, até porque a pessoa, quando chega numa certa idade, ela não tem condições mais de estar comandando. Então, ela vai ali ficar quietinha e receber uma bênção. Porque quando um filho ele age como essa irmã que mandou o áudio aqui, eu vou dizer, tá difícil encontrar filhos assim. Muitos deles botam pro asilo, muitos deles deixam ficar no hospital, preferem pagar. Eu já vi famílias que preferiam os filhos se juntar para pagar uma enfermeira para cuidar da mãe, porque não queria ter o tempo de ficar com a mãe ali. Então, a pessoa tem essa honra, tem essa filha que se dispõe e chega lá e fica assim, eu não sei se ela é uma pessoa ferida, uma pessoa amargurada, não dá para ser, porque a gente não conhece a pessoa de fato, mas o que parece é uma pessoa amargurada, ferida, e que agora ela quer sair reclamando até da programação que a família assiste, uma programação cristã. Isso não presta, pastor não presta, igreja não presta, tal, não presta. Então, não sei se é uma alma ferida, um sentimento ruim, mas aí é como o pastor falou, vai depender muito da liderança da casa, tanto do marido, como da mulher como auxiliadora ali, e de entender o seguinte: mãe, a gente lhe ama, a gente está aqui para cuidar de você, eu lavo sua roupa, eu cuido de você, eu faço o que for preciso, mas você precisa respeitar. Você precisa respeitar, porque enquanto eu fui filha, eu lhe respeitei. E agora, mãe, eu tenho a minha família, e se você quiser ficar aqui, pode ficar aqui, não tem problema. Por um certo tempo, pode ficar aqui. Mas você vai ter que nos respeitar, você vai ter que respeitar a nossa casa, você vai ter que respeitar os nossos princípios. Se você não concordar, não tem problema. Pode não concordar, guarde para si, mas enquanto estiver aqui, você vai ter que nos respeitar. Isso aí acaba que destrói a vida de muitas pessoas, né? Como a gente fala aqui, a gente ouve relatos de várias pessoas e teve até uma família que veio conversar com a gente um tempo desse, e que a sogra da mulher chegou lá e chegou com uma caixa, era uma caixa de comida, daqueles biscoitos Vitarella, assim, uma caixa média. Aí ela chegou lá e, como eles estavam começando o casamento ainda, eles ainda não tinham tantas coisas assim, não tinham um armário de cozinha, não tinha muita coisa ainda. Aí ela chegou lá, aí chegou nessa caixa com 2 feijões, um arroz, bem pouquinha coisa. Aí disse assim: olha, essa caixa aqui vai ser para vocês colocarem a comida de vocês. Essa caixa aqui é o armário de vocês. E a mulher ficou meio assim na hora, a nora, né? E o filho também.
Aí quando a mãe foi embora, né, o filho disse assim para ela: a gente vai queimar essa caixa, porque isso aqui é como se fosse uma determinação do que vai acontecer na vida da gente. E eles foram lá, queimaram a caixa e disseram depois que a vida deles prosperou e que essa mãe, que antes ela parecia ter muito dinheiro, depois ficou arrebentada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a mãe ou a sogra, elas vêm na casa da pessoa como se fosse para determinar algo. Olha, vai ser assim, a comida de vocês vai ser guardada assim, a feira de vocês vai ser assim, quando você receber o seu dinheiro, me diga como é que vai pagar suas contas que eu lhe digo como é que vai ser feito. E você começa a ficar retraído, começa a ficar assim com medo, dependente. E quando as sogras elas vivem na casa da família e o marido fica acuado. Quantos homens já vieram conversar com a gente que dizem assim: não vou para casa agora não, porque a mãe da minha esposa está lá e eu não gosto muito. Então você vai sair da sua própria casa para que a mulher lá ela se sinta à vontade dentro da sua casa, né? Então é como o pastor falou, é mais uma questão de posicionamento de quem está liderando a casa do que de quem está errado. Porque se a pessoa ela vem errada, ela vem cheia de si, mas ela encontra alguém que coloque ordem, ela vai se sentir até envergonhada, né? Ela vai se sentir envergonhada. Agora, se você ficar, não, é que eu tenho medo de ir contra a palavra, eu tenho medo de sei lá, de ferir os sentimentos dela, eu tenho medo de desonrar, você não está desonrando a sua mãe. Desonrar sua mãe seria se ela viesse aí, a senhora afogasse ela na água, a senhora batesse nela, a senhora chamasse um palavrão com ela, a senhora não está fazendo isso. Desonrar seria isso. A senhora está honrando, mas só está dizendo uma coisa: aqui tem princípio, aqui tem ordens. Amém, missionária. Era até um pouco do que eu ia falar, porque eu falei primeiro que quando se institui um lar, tem governo. Quem dá governo é Deus. Deus é que dá governo. Ninguém pode dar governo, só quem dá governo é Deus. Até esses homens que governam na terra, eles receberam de Deus o governo. Como está na Bíblia, gente. Fica o povo em casa: onde é que está na Bíblia? Vocês não lêem a Bíblia. O próprio Jesus falou com Pilatos. Pilatos fez: não, eu sou isso, eu sou o governo, eu sou aquilo, eu posso te soltar. Não, Jesus disse: o homem não tem nada se do céu não for dado. Foi concedido a ti que estivesse hoje sobre mim aqui. Ou seja, então o governo de um lar é dado por Deus. Deus dá governo. Deus deu governo para Adão. E Adão sujou, foi tudo, errou, foi tudo. E Jesus veio consertar, e glória a Deus por isso. E ele dá governo pra gente. Falei sobre governo. O que é governo lá? Vocês já aprenderam governo, né? Certo. Já resolveram aí quem é que governa lá? Pronto, amém, resolveu. Vou dizer uma coisa. Para exercer governo, você não pode ser tímido, não pode ser frouxo, você não pode ser uma pessoa sentimental e melancólica. Por quê? Vou explicar. Tem muitas pessoas que já conhecem a Bíblia, sabem até o que é governo, é até certo. Mas quando um familiar vem fazer isso, a pessoa age com melancolia, entendeu? Por exemplo, o filho é um presbítero, um diácono, enfim, um obreiro na igreja missionária. E aí ele prega lá, ele dá palavra, ele instrui famílias, e é muito bom, todo mundo gosta do ensino dele. Ele diz: meu Deus, isso é uma bênção, esse irmão ensinando e tal. Todo mundo gosta. E aí, quando a mãe dele ou a sogra vem na casa dele, ele se cala, ele não faz aquilo que ele ensina na igreja. Por quê? Porque ele é fraco, ele é covarde, ele é tímido, ele é melancólico, age com sentimentalismo, não, porque pode ferir, blá, blá, blá. Então, tudo que ele ensina na igreja é um ensino desprovido de autoridade. Tipo assim, eu falo, mas não faço. Então, você não tem autoridade no que você ensina. Porque a autoridade daquilo que a gente ensina é se a gente vive, se dá certo, alguém acredita. Eu digo assim: olha, meu avião é tão bom que eu fabriquei que você pode voar pendurado lá de fora. Eu aqui, aí o vídeo filmando, eu lá, do lado de fora. Pô, rapaz, esse cara é bom mesmo, vou comprar. Agora, se o cara diz: meu avião é ótimo, compre, e ele só voa na outra companhia, quem é que vai comprar? Então, você é um ensinador, você é um cara que entende, você é um mestre, você leciona, ensina, ministra, é um doutor na palavra, mas só que na sua casa você não exerce nada. Então, o teu ensino não vale nada. Para você exercer governo, você tem que ter autoridade, você tem que ser uma pessoa assim. Tem filhas que é da mesma maneira. A mãe vem para casa, quer tocar o terror, ela prefere brigar com o marido, ficar mal com o marido, prejudicar seu relacionamento com seu marido, para não afrontar e falar a verdade para uma pessoa que quer desordenar o seu lar. Aí, de repente, teu lar se desordena, a coisa afunda lá de vez e tal, e aí Deus vai cobrar de você. Aí você: não, Senhor, mas foi mamãe, Senhor, e eu estava honrando ela. Deus vai dizer: onde é que está na palavra? Honrar pai e mãe tem nada a ver com isso.
Sou totalmente favorável que a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Você vai conceder honra a seu pai e sua mãe depois que você estiver casado, colocando eles no lugar deles. Você está honrando eles. Honrar é dar à pessoa o que ela merece. Isso é honra. O que é honra? Você vai no general, você bate a continência, porque ele merece aquilo ali. Entendeu? Você vai no pai, você honra seu pai ali. Você chega, quando você é filho, você obedece. Quando você casa, você continua honrando seu pai. Mas dentro do seu lar, quem é pai é você, quem é governo é você. Então, tem filhas que são assim. E ela vai brigar com o marido, vai ficar mal o casamento, porque ela não consegue colocar lá. Porque mamãe... essas pessoas são tomadas de um véu de cegueira. A melancolia, o sentimentalismo promove tudo isso. Uma pessoa sentimental não pode viver as escrituras. Essa doutrina evangélica que se ensina, ela não existe. Eu vejo cultos aí, os homens idolatrando, pastores que dizem que são especialistas em casamento. A maior baboseira que existe dentro da igreja, não, aquele pastor ele só fala sobre casamento. Que baboseira é essa? Onde é que tem na Bíblia um homem que ele é especialista em falar só sobre casamento? Isso não existe. O homem de Deus, a mulher de Deus, vive a palavra integral. Ele ensina sobre tudo. Aí ele ensina... Eu vejo cultos que essas pessoas estão idolatrando as mulheres. Não, porque a mulher... Não. A mulher é mulher. Ela tem que estar no lugar de mulher. O homem é homem, tem que estar no lugar de homem. O filho é filho no lugar de filho. O marido no lugar de marido. A esposa, a sogra. Ou seja, tudo tem que estar no seu lugar. Igual o motor de um carro. Tem um sistema de correr num carro. Se você botar uma polia daquela na tensão errada, no sincronismo errado, aquele motor vai dar um problema, vai empenar tudo dentro. Tem que trabalhar em sincronismo. E as coisas de Deus trabalham em sincronismo. E o diabo é aquele que vem folgar o parafuso e desincronizar tudo. Então uma pessoa melancólica, ela não exerce governo. Eu nunca deixei nem a minha mãe, nem a mãe da missionária chegar assim, dizer isso aqui. Todo mundo já sabe logo, não vem nem com essas conversas de dizer o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Quem determina o que vai ser na minha casa é a palavra. A gente vai orar e vai dizer o que é que Deus está direcionando para nós. Em acordo, em oração, juntos, a gente decide. E se a missionária titubear, ficar em dúvida, eu digo, é assim. E aí eu vou e assumo a responsabilidade, porque vai cair nas minhas costas mesmo. Entendeu? E é assim que eu vou com ela. Ontem eu ia fazer um procedimento, né, financeiro, disse, missionário, lógico que eu não chamo de missionário, eu estou falando aqui na rádio. Ele disse, meu filho, como é que eu faço? Eu faço assim, não, pode fazer assim, vai dar certo. A gente foi e fez, junto. Entendeu? Ela concordou comigo. É assim que eu procuro ser. Mas em última instância, quem vai definir e decidir sou eu. Então a pessoa, para exercer governo, tem que ter essa melancolia. Crente não vive de emoção. Crente não vai não compra pulseirinha, camisa de evento para ir para show evangélico gospel de parede de igreja de parede preta, chorar com fundo musical de piano, ouvir missionária pombagira pregando baboseira no púlpito. Você não vai. O crente, ele vive da oração da palavra. Mamãe, ó, tá aqui, a gente vai cuidar da senhora aqui tantos meses, olha, vai ser uma bênção, viu? Aqui na minha casa é uma bênção, aqui tem oração, aqui tem Bíblia, aqui tem louvor, a senhora vai se sentir muito bem aqui, tá certo? A gente vai cuidar da senhora, vai dar banho, fazer a comida da senhora, vai lavar a sua roupa, vai ser uma maravilha esse tempo que a senhora vai ficar aqui, vai ser muito bom, tá certo? A senhora pode pedir oração, a gente ora pela senhora, tal. Não, mas eu não concordo com oração, não concordo com o pastor, não concordo com Bíblia, não concordo com nada, eu sou escrachado e tal. Eu fiz, olha, então, nesse modelo a senhora não vai poder ficar aqui. A senhora tem que ficar na sua casa mesmo. Porque se a senhora está numa condição de dependência, e a senhora está vindo para esse lugar aqui que Deus me constituiu, né, junto com meu marido, esse posto de autoridade, a senhora vai ter que respeitar tudo que tem aqui dentro. Se a senhora não quiser respeitar, a senhora tem que ficar na sua casa mesmo, viu? Eu gosto muito da senhora, mas não vou agir com sentimentalismo, não vou agir com nada disso. Então, eu tenho, pelas escrituras, eu devo prestar submissão e obediência ao meu marido, ele é governo aqui dentro, o que Deus institui está instituído para nós, e até hoje esse é o modelo que a gente está vivendo, está dando certo. Então a gente não vai poder mudar o nosso modelo porque a senhora chegou hoje. Ou a senhora dança a dança que está tocando aqui, ou então a senhora vai ter que ligar seu som lá na sua casa para a senhora dançar lá, porque aqui a senhora não vai dançar não. Desordenado não, a coreografia da senhora está toda errada. Você vai lá ensaiar com ela e vê que os movimentos dela não estão de acordo com a coreografia. A senhora vai dizer, então vai dançar lá. Aqui não, aqui a gente dança tudo igual. Vem cá, aí chama a família, vocês dançam, ela vê a dança acontecendo e diz, tá vendo. Ou dança ou sai. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Assim também na igreja. O povo, olha, pastor, eu não concordo com isso. O senhor deve botar uma cortina ali. O senhor tem que botar isso aqui ali, botar aquilo ali. Eu fiz, olha, se você não concorda com nada que tem aqui, eu vou lhe dar logo um conselho aqui de cara. Vá para um lugar que você acha que você concorde,
Ou então, se você acha que você é autoridade, tem unção para isso, abra um lugar e faça o que você quiser. Aqui não vai. Lá na igreja é do mesmo jeito. Pô, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não, filho, ninguém tem que concordar com nada que eu estou fazendo aqui. Você sai da igreja. Tem gente que fala, não, porque o pastor fez isso, o pastor faz aquilo, o pastor tem coisitas e tal, e não sei o que mais, e não tem aquilo outro. Você pode sair. Você não é obrigado a concordar com nada que eu faço. Agora, pelo menos aquele que eu aplico dentro da igreja, aplico para a vida dos irmãos, tanto dá certo na minha casa, quanto na vida de quem põe em prática. E quem não põe em prática, a gente vê como é que é a vida. Família desequilibrada, desestruturada, enfim. Então, é isso que a senhora tem que fazer. Tem que tirar esse sentimentalismo para poder viver o que Deus tem para vocês. Tem que tirar esse véu de mamãe. Mamãe é quando a senhora estava lá morando na casa dela. Agora é mãe, com respeito, tudo como está na Bíblia, mas ela tem que entender que a senhora é mãe, manda na sua casa e acabou. Por quê? Vou abrir um parênteses aqui e passar para a missionária. Eu já vi muitos casos, direto aqui no WhatsApp, enfim, na caminhada, de mulheres, como a missionária falou, que tem um fetiche por mandar, sabe? Sabe aquela coisa de mandar em todo mundo, governar as pessoas, que elas tomaram muitas decisões na vida errada, em relacionamento, em tudo, e aí elas vivem uma vida ruim. E muitos filhos, assim, não acompanharam o momento das escolhas dela e acham que aquela mãe é uma vítima de alguma coisa. Ela foi vítima, que fizeram mal a ela. Na verdade, todo mundo que está vivendo algo é responsável pelas suas escolhas. Aí tem filho que era muito pequeno, ou não tinha nem nascido ainda, quando a mãe fez as escolhas erradas e tal. Enfim, fez um monte de coisa errada na vida. O filho não via, não entendia, pronto, beleza. Aí a mãe sofre, e aquele filho, aquela filha, ele acha que a mãe é uma pessoa... Meu Deus, uma vítima do mundo, uma vítima de Deus, do maldoso Deus que está no trono e maltrata tanto aquela criatura. Rapaz, se Deus é tão bom, por que Deus não muda a vida daquela pessoa? As escolhas daquela mãe levaram para aquilo ali. Aí hoje, ela numa idade avançada, fez um monte de coisa que fez a vida dar errado, um poço de amargura, aí vem uma filha, um filho feliz, vivendo a vida, se dando bem, as coisas acontecendo, e ela não suporta ver aquilo, e começa, eu vou mandar nisso, eu vou mandar naquilo, quer mandar, peraí. Na tua época, no teu tempo, você tomou um monte de decisão errada, desgraçou a tua vida, e hoje você quer dizer que tem a receita para viver a minha vida? Estou lembrando do irmão aqui que ele falou, fez, olha pastor, a minha sogra veio lá na minha casa, dizer como é que eu tinha que fazer com meu filho, dizer como é que minha mulher tinha que fazer, e fala um monte de coisa, minha mulher calada, com medo de falar, e ela lá, e eu na minha, né? Não gosto de falar nada com a mãe dela, fico na minha. Só que ela chegou num limite que eu não aguentei não. Eu disse, ô fulana, vou fazer uma coisa para a senhora. A senhora disse que criou seus filhos assim, mas a senhora observa que seus outros filhos, olha como eles vivem. A senhora tem um filho cachaceiro, a senhora tem uma filha que está no 3º casamento, certo? Sua vida financeira está arruinada. A senhora se divorciou 2 vezes. Nenhum dos seus maridos quer lhe ver nem pintado de ouro. Aí hoje a senhora vem dentro da minha casa, que está dando tudo certo, eu vivendo aqui com Jesus, servindo a Deus. A senhora vem dizer que tem que ser assim porque eu criei assim, eu fiz assim. Então quer dizer que a senhora quer que na minha família dê errado como deu na sua? Eu gosto muito da senhora, mas vou dizer uma coisa, se a senhora quiser vir aqui na minha casa, a senhora pode vir aqui, a entrada é livre. Agora a senhora para vir dar pitaco aqui na minha casa, a senhora não vai dar não. Falou isso, ele fez, pastor... Nunca mais ela pisou lá. Eu tomei logo um banho de óleo. Pedi logo oração, porque eu sabia que só a olhada dela podia me matar. Eu fiz, mas você fez seu papel, né? Então a gente precisa, para exercer o nosso governo, a gente precisa deixar o sentimentalismo de lado e agir com a razão. Porque o homem emocional e a mulher emocional não vai conseguir viver o projeto de Deus na sua vida. Amém. Para fechar, eu vou falar algo aqui que a irmã perguntou, que foi a última pergunta dela, que ela falou o seguinte: pastor, nesse caso, eu posso estar negando a minha fé em Jesus? E foi muito forte essa questão dela. E eu quero falar algo para os irmãos. Meus irmãos que estão em casa. Quando a gente liga um louvor dentro de casa, quem é que está nos inspirando a ligar um louvor dentro de casa? É o Espírito de Deus. Quando a gente vai fazer uma oração, quem é que está nos inspirando? O Espírito de Deus.
Quando a gente se junta para fazer um culto doméstico, quem está nos inspirando? O Espírito de Deus. Quando a gente se junta para ir agradecer a Jesus, quem está nos inspirando? O Espírito de Deus. Então eu lhe pergunto, se vocês, dentro da casa de vocês têm o Espírito de Deus e vê uma pessoa que segue a idolatria, qual o espírito que ela segue? Qual o espírito que ela segue? Então eu vou lhe perguntar algo. Será que a irmã ela está com medo e assim de não estar honrando a mãe? Ou será que ela está com medo de não estar honrando a um espírito? Porque a gente sabe que a gente é guiado por alguém. E não existe um ponto neutro. Eu não sou guiado por ninguém. Não. Ou você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou você tem Jesus, ou você tem os demônios. É como o Josué falou, você tem que escolher hoje a quem você vai servir. São os deuses? Tudo bem, vão. É a Jesus? Tudo bem, vamos. Mas a gente tem que escolher a quem a gente vai servir. Então, irmãos, já imaginou ela estar ali? Eu não gosto dessa programação evangélica, eu não gosto dessa programação. Bota novela. Aí você fica assim, tá certo, mãe. Aí para não constranger, você coloca novela dentro da sua casa? Porque a sua mãe gosta de novela? Então, será que você está realmente honrando a sua mãe ou você está honrando um espírito? Um espírito, porque quem é que produz aquela novela? Uma novela que só tem lascívia, uma novela que só tem um que não presta, e aí você coloca mais uma vez um altar dentro da sua casa. Então, às vezes, você não quer cometer certos pecados para se santificar, mas aí vem uma pessoa que, por ter um título de mãe ou de alguma coisa, ela mesma começa a fazer tudo aquilo ali que você se preservava para não fazer, e ela faz dentro da sua casa e você não faz com o pretexto de que vai ter que honrar a mãe. Só que, como o pastor está falando aqui, a gente fazendo esse tipo de coisa está prestando obediência a um espírito. Porque é como tem essa ideia, né, da falsa sabedoria. Muita gente, eu não fiz aquilo ali porque a gente tem que usar de sabedoria, né? Eu não tomei aquela atitude assim, não afrontei para usar de sabedoria. Sabedoria, em outras palavras, eu não tenho coragem de enfrentar, então eu agi de sabedoria para não criar atrito. Só que é interessante que essas pessoas elas não têm problema em criar atrito com a gente que dá fé. Não tem, eles não têm problema. Mas a gente tem que ter cautela para não criar atrito com pessoas que são, digamos assim, que não seguem a nossa fé. Então, teve um irmão que vivia, que tinha ministério, não era nem só um irmão de ir para a igreja, um irmão que tinha ministério, e ele contando em forma de testemunho para a gente, eu e o pastor aqui, e ele falou o seguinte para a gente, porque a gente sabe, né, a gente tem que usar de sabedoria, e meu irmão mesmo, ele estava conversando comigo, e ele disse assim, fulano, tô com vontade de fumar, vai ali na barraquinha, compra ali na esquina um cigarro e uma cerveja para mim. Aí ele fez, eu fui, né, com sabedoria, quem sabe no próximo culto eu levo ele para a igreja. Aí foi, comprou, eu imagino assim, a cara do irmão, que ele evangeliza por ali. Ele passou vergonha, porque quando ele estava comprando, tinha irmão na igreja. Velho. Exatamente, como o pastor falou aqui. Na hora que ele foi, tinha um irmão da igreja passando e viu ele lá. Então, como é que fica a cabeça dos irmãos, ver ele pregando, ver ele evangelizando, e agora ele está lá num fiteiro, sei lá como é que chama, num bar, comprando esse tipo de coisa. Quem é que vai entender que é para o irmão? Então, você se coloca numa posição errada. Então, essa questão, eu vou agir com sabedoria, Você não tem... Isso aí não é sabedoria. Isso aí é covardia, você realmente... Aí vem a pergunta da irmã. Pastor, isso que eu estou fazendo é negar a minha fé? Irmã, eu vou lhe dizer. E outra coisa. Se a sua mãe, ela vive essa idolatria, ela vive essa forma de pensar dela, na casa dela, e ela chega na sua casa e não vai ter nada de diferente, como é que ela pode conhecer o Deus que a gente serve? Se ela chega na sua casa e ela pede para ligar uma novela, você, não, tudo bem, vou deixar. Se ela chega na sua casa, ela vai chamar um palavrão e ninguém vai repreender, ela não vai se constranger em chamar um palavrão. Se ela chega na sua casa e pede para vocês desligarem os louvores e vocês desligam, então qual vai ser a diferença? Qual vai ser o impacto que ela vai sentir? Porque muitas vezes a gente acorda em mesmo um impacto. É como uma pessoa que ela está quase morta e eles colocam aquele choque e a pessoa pode reviver. Então, quem sabe ela não precisava de viver uma outra realidade de vida para que ela pudesse enxergar Cristo. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, vou levar para a igreja e ela vai ouvir. Mas às vezes as pessoas elas se convertem vendo o nosso testemunho. Então seria muito mais... Quem sabe essa não foi uma oportunidade que Deus lhe concedeu para que ela visse
como é que funciona uma família cristã, para que ela visse como é que vocês agem. E provavelmente ela vendo aquilo ali, ela poderia até pensar o seguinte: eu vou servir a esse Deus. Mas se ela chegar aí e vocês vão se adequar àquilo que ela já vivia no passado para que não afronte a ela, então não vai ter diferença nenhuma e, pelo contrário, vai passar uma ideia de uma fé fraca, de uma fé frágil. E para ela não vai ter muita diferença. Então, essa pergunta aqui vai ficar no ar e é bom até que os irmãos eles coloquem quando for para o YouTube, coloquem também. E eu deixo essa pergunta no ar para vocês também aqui. E aí, ela honrando essa ideia, honrando como ela está falando aqui, a mãe dela, ela também estaria negando a Jesus? Amém, missionária. É dessa forma aí, eu não retiro nada. Né? Pelo contrário, eu endosso, porque se uma pessoa vem para minha casa e ela tem procedimentos mundanos, a gente sabe que ela está sob a influência do espírito do mundo. Então, a partir do momento que eu deixo de vivenciar a minha fé e começo a fazer aquelas coisas que agradam a ela, eu estou obedecendo a um espírito. De maneira indireta, mas estou. E se eu estou obedecendo a um espírito, as coisas vão dar errado para a minha vida. Pessoal, falei sobre o que é governo, né? Que é dado para quando a gente forma um lar. Falei sobre isso, está bem claro para vocês. Eu falei sobre a questão psicológica, a questão de caráter que a gente precisa ter para exercer governo, que a gente não pode ter emocionalismo, timidez, senão você não exerce seu governo. E eu queria falar uma coisa agora para a gente fechar, que é quando você exerce o governo, o que é que você está fazendo? Vou deixar bem claro. Todas as pessoas que Deus estabeleceu para algo, que elas fizeram a coisa bem feita como Deus estabeleceu, Deus chama eles de príncipe, Deus chama eles de cabeça dentro da sua casa, e Deus dá vários títulos assim. Deus diz: vocês viram Moisés, homem fiel na minha casa? Que casa é essa? Deus não tinha casa nenhuma. E Deus vai falar de vários homens que estarão na casa dele, que serão fiéis na casa dele. São pessoas que exerceram bem o governo. Pastor, de onde é que o senhor tira essas ideias? O senhor fala umas coisas estranhas. Não, está tudo na Bíblia, gente. É porque eu não me pego a contexto teológico, a época que foi escrita, essa baboseira toda que esse povo fica na internet. Não, porque naquela época os homens sentavam num tapete de pele de carneiro. Aqueles pelos eram micropartículas. Eu não me pego essas baboseiras, porque isso nem importa. Eu me pego o espírito da palavra, porque a palavra de Deus é viva. E Jesus vai dizer em João 5 que ela é espírito e vida. Então me apego ao espírito para entender o quê? Através desses relatos da boca do próprio Deus, que os homens que exerceram bem o governo, Deus achou eles pessoas fiéis e vão confiar coisas maiores para eles. A prova disso está na parábola dos talentos. Quem exerce bem, aquilo é um governo também, aquilo é um governo. Porque algo lhe é confiado, você tem que ter controle, e aquelas pessoas que exerceram bem, ele fez: não, você vai receber mais. E aquele que fez tudo errado, é tomado dele o pouco que ele tinha e ele é amarrado de pé e mão e jogado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aí você fica na sua cabeça: o que será as trevas exteriores? Eu vou deixar você pensar, você é inteligente. Ou seja, Deus, ele gosta, sabe? Então, quando você exerce o governo direitinho, é bênção. Quando você, na época de filho, é um filho obediente aos seus pais, é maravilhoso. Deus vai te dar uma boa família. Agora, quando você é chefe de família, chefe do lar, que você governa bem, maravilhoso. Vai receber galardão de salvação e vai ter algo especial para você. Agora, quando você faz tudo errado, como é que vai ser? Né? Eu vejo filhos que hoje se casaram que não conseguem assim viver uma fé firme, não tem uma vida de oração, não prega, não evangeliza, não expulsa o demônio, não ganha alma. É aquela pessoa assim, arroz com feijão na igreja, anda se arrastando. Não consegue obedecer muito ao Senhor. Mas obedece pai e mãe de uma maneira, depois de casado, com idolatria, que tudo que o pai faz, a mãe faz. Filho, vem cá, o pai chama, estou pertinho aqui a 5.000 quilômetros. Aí o filho sai se acabando, deixa a mulher, deixa o filho, porque o pai chamou. Da mesma forma a filha. A mãe chama, filha, vem cá, ela vai lá e faz. Isso que essas pessoas vivem não é respeitar pai, não é respeitar mãe, não é nada. Não tem nada a ver com isso. É você descumprir o seu governo. O posto de governo que é dado para a mulher de ser mãe, está lá em Timóteo. Se a mulher cumprir o ministério de mãe, por isso é salva. O do homem é ser o cabeça da mulher e dar até a vida por ela. Se você fizer isso direitinho aí,
é bênção de Deus para a tua vida. O do filho, enquanto está dentro do lar, obedecer o pai. Deixando o filho, pai e mãe na sua esposa, vai formar a sua família. Então as coisas têm que ser dessa forma. Exercer governo. Eu tenho filhos, sou casado, tenho minha mãe. Meu pai já partiu e eu honro a minha mãe, respeito a minha mãe, mas eu sempre deixo bem claro o local da minha mãe. Qual é o local dela? Qual é o espaço que ela ocupa na minha vida? Certo? Deixo claro. Da mesma forma, missionária com a mãe dela. E a gente vive em harmonia com as pessoas, cada um dentro daquele espaço, e por isso a gente é respeitado por eles. Mas vou te falar uma coisa. A partir do momento que você se casa, você vem enfiado na casa da sua mãe vem enfiada na sua casa. Tudo que você vai fazer, você conta para sua mãe. Mãe, hoje eu vou fazer um exame de fezes. Aí eu estou informando a senhora, eu já pesei aqui, foi tantos gramas, tá aqui, é 1 quilo que eu estou levando para lá, para fazer o exame e tal. Amanhã, meu filho, 1 quilo é muito, não sei o que, leva meio quilo. E a pessoa informa tudo, qual foi o resultado. E quando você desenvolve essa relação de até coisas assim particulares, você tem que informar, você não está exercendo governo. Mãe, eu vou comprar uma roupa, mãe. Vou comprar uma roupa de São João, de Natal. O que é que a senhora acha? Vamos comigo, mamãe. Ela, sim, tesouro. Aí você vai lá com ela e ela vai dizer que, pelo amor de Deus, isso não é governo. Isso não é governo. A gente tem que honrar Deus, gente. Fez Deus o quê? Macho e fêmea. Quando fala fez macho e fêmea, não está falando fez homem e mulher. Macho e fêmea é outra coisa. É um gênero. É o que Deus fez, como ele estabeleceu, como é um macho. Olha para o reino animal, se você não está conseguindo saber o que é um macho, você vai ver um macho no reino animal. Seja um macho, seja uma fêmea. Entendeu? Eu estou falando só sobre governo hoje aqui. A missionária tocou nos pontos familiares e tal, foi muito, acrescentou muito, mas estou tocando só nessa parte de governo. Porque toda crise dentro da igreja evangélica é falta de governo. Toda crise, toda essa bagunça, todo esse negócio errado, desequilibrado, é só falta de governo. Se tudo tiver com o governo, dá certo. Adão fez toda essa coisa terrível, né? Que nos causou coisas horríveis como a morte. Por quê? Porque ele deixou de governar. Se Eva falou, não, eu comi aqui e tal, Adão, tu não quer também participar dessa bagunça que eu tô fazendo, não? Dessa festa gospel aqui? Vai chegar até um cantor agora, tem que comprar uma pulseira e uma camisa para entrar aqui, Adão, para comer o fruto. Adão dissesse, não, Deus me deu governo, e ele disse que eu não tocasse aí. Não ia acontecer nada. Sabia disso, missionário? Não, negócio de... Não ia acontecer nada. Não aconteceu nada quando ele falou. Aconteceu depois que Adão fez. Porque o governo estava com ele. Então, quando você abandona o seu governo, a coisa bagunça. Uma vez o cara chegou e parou o carro na porta da minha casa. Aí ele parou lá, o cara era um construtor, aí ele botou uma picape lá e tal. E tem algumas pessoas que elas não sei se foi a criação, enfim, elas acham que elas são muito, assim, muito importantes. Elas não precisam respeitar a regra, elas não precisam respeitar nada, elas se sentem até superiores para as outras pessoas e olha assim de uma maneira. Ele foi e parou uma picape na minha casa, eu queria tirar o carro da garagem, já é horrível tirar o carro, é muito apertado para tirar o carro, já tem um outro carro no espaço, e aí ele botou o carro na frente. Eu falei, bem, eu vou sair como aqui? Se fosse outras pessoas que eu conheço, pensando, sabe o que eu faria? Pegava um Uber, meu amigo, ia a pé. Aí ele lá conversando, ele lá e tal, uma picape bem novinha assim, outros carros lá, né? Você vê que eram pessoas que tinham uma condição financeira. Eu fiz, ô amigão. Aí ele olhou assim, com aquele olhar superior assim, com aquela sobrancelha levantada. Eu fiz, tira esse carro aqui da porta da minha casa, que eu vou sair agora com o meu carro, certo? Por favor, faça essa gentileza aí, tire aí e por favor, não pare mais aí na porta da minha casa. Falei só desse jeito, assim, com essa educação que vocês viram. Ele foi lá e tirou. Aí, beleza, saí, eu não quero nem saber se ele ficou com raiva, mas eu sei de uma coisa, nunca mais aquela picape parou lá. Agora eu vou dizer para a senhora, missionária. Eu ficava calado, saía de Uber, aí ia embora. Ainda com o rabo entre as pernas dentro do Uber. Tá? Eu ia lá e voltava. Aí ele ia parando mais, aí, para aqui, eu tenho um lugar bom aqui, tem uma sombra, ia parando. Aí o outro parava, eu outro, ei, me dê uma água aí. Vá fazer a comida ali pra mim. Quando eu chegasse em casa, tava minha mulher cozinhando pros caras, os caras lá dentro, os carros parados e tal, enfim. Porque tava construindo um prédio perto da minha casa e esse pessoal ficava parando lá. Eu falei, meu irmão, não bota esse carro aí. Não bota esse carro aí. Eu falei, não bota isso aí, não bota esse carro aqui, não fica aqui falando alto aqui, que eu não gosto não. E pronto, acabou, falei.
Então a gente precisa ocupar os nossos espaços nos locais. Se uma mulher não ocupa o espaço dela, missionária, no casamento, vem uma mulher fora e ocupa. Entendeu? Qual é o papel da mulher dentro do casamento? Auxiliadora idônea do seu marido. O marido está sempre lá, não tem auxiliadora idônea. Sempre vai vir uma mulher espivitadinha para ela chegar lá e querer ocupar o lugar da mulher. A mulher, ai meu Deus, meu marido foi embora. Ele está errado sim, tá muito errado. Mas por que a senhora não ocupou o seu espaço? Entendeu? Quando chega uma mulher assim na igreja, que ela vem, que ela é mais assim, sabe? Que ela gosta de falar assim, levantando a mão, tal, aquela coisa. A missionária já veio de longe, ela tem um plugin instalado e já apita, pi. Ela já vem, fica assim em cima, cercando o território e tudo, e fica ali atenta. Por quê? Porque ela tem que ocupar o espaço dela. Da mesma forma eu, entendeu? O filho também tem seu espaço dentro do lar. Cuidar das coisas, ajudar seu pai, ajudar sua mãe. Agora, depois que ele casa, ele tem seu lar agora. Então todo mundo tem que ocupar a sua posição de governo. E a gente com essa timidez, não, deixa o carro do cara aí. Deixa o cara parar o carro. Deixa o outro soltar uma bomba dentro da tua casa. Entendeu? Deixa o cara fumar na tua casa, chamar palavrão, pichar o teu muro. Entendeu? Deixa botar cerveja na tua geladeira. Deixa o cara jogar lixo dentro da tua casa. Quando ele for botar o lixo lá, você faz, não, bota aqui dentro da minha casa. Na frente da minha casa tem aqueles depósitos assim de lixo, você bota o lixinho em cima. Aí toda vez que eu ia lá, colocar o lixo da minha casa, lotado, perguntava assim pra missionária, você colocou alguma coisa ali? Não. Eu fiz, não foi você mesmo, porque a gente não faz compra nesse supermercado dessa sacola. Tem alguma coisa errada. Toda vez que ia lá, tinha negócio desse. Aí eu fiz, peraí, eu preciso observar para saber quem é que faz isso, para não ser injusto. Quando eu vi quem era, peguei a pilha de lixo que estava lá dentro e coloquei no portão da mulher que estava colocando lá. Coloquei lá tudo assim no portão a pilha. Ela foi lá, nunca mais ela colocou. Alguém diz assim, pastor, mas pode dar uma confusão, pode ter um problema. Gente, tudo pode ter uma confusão na vida. Do mesmo jeito que se você não tomar a sua posição e a pessoa começar a encher de lixo, uma hora você vai estourar também. Essa coisa, não, é porque eu sou pacífico. Eu não estou falando para ninguém brigar, bater boca, não. Eu estou falando para você exercer o seu governo, ocupar o seu espaço, tomar posse do seu direito. Já imaginou Israel? Deus deu a terra para Israel. A Israel, não, eu não posso ir, não. Eu não posso ir, não, porque vai ter conflito. Tudo nessa vida vai ter um confronto. Você, para nascer de parto normal, você fica ali, vai e não vai. Puxa a cabeça, aí puxa para cá, puxa para lá. É uma luta. Você, para nascer, já está num conflito. Como é que você vai estudar na escola, os coleguinhas lá fazendo um bullying, quer tomar o teu lanche, os caras queriam tomar meu lanche na escola, missionária. Aí tem um rapaz lá, que toda vez ele ia e tomava meu lanchinho. Minha mãe botava meu lanchinho lá, a lancheirinha, a toalhinha assim, eu botava, ele vinha lá e tomava. E eu tinha medo dele, sabe? Eu tinha medo. Na verdade, todo mundo tinha medo dele, não era só eu. Ele fazia com todo mundo, tomava o lanche. Aí hoje eu tenho outra visão, né? Que você é adulto, você diz, caramba, esse menino era muito mal educado, o pai e a mãe não tinha limite, né? E ele fazia isso. Aí um dia ele tomou, eu fui segurar. Aí ele foi e deu um soco, gente, no meu olho. Na hora, ficou escuro assim, eu não vi nada. Na hora que ele deu, todo mundo ficou rindo, ele ainda levou meu lanche. Aí eu fiquei ali chorando, olhando aquilo. Ele tava assim de costa com os outros, fazendo graça. Eu saí correndo, peguei ele pelas costas assim, derrubei ele, segurei, ele se atracou lá comigo, veio a professora. Eu disse, nunca mais tome meu lanche. A partir dali, nunca mais, gente, ele tomou meu lanche. Eu não estou ensinando vocês, vai bater nos irmãos, não estou falando nada disso. Estou falando de uma situação que eu vivi na minha infância, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, que eu, por medo do conflito, deixava ele tomar meu lanche. Então eu ia fazer o quê? Ficar o resto da minha vida deixando ele tomar meu lanche? Sabe? A mesma coisa no casamento. Eu vejo mulheres aqui na rádio que reclamam. Olha, pastor, porque essa mulher vem aqui, ela faz assim, essa mulher na igreja. Ela reclama de tudo. Eu disse, mas a senhora falou para ela lá? Não falei, não. Mas eu ia falar, pastor. Eu não... Pelo amor de Deus. A mulher toca no teu marido, abraça teu marido, faz foto com teu marido. E você não toma posição? Tem que tomar posição. Entendeu? Um cara chega aí, fala da tua mulher, passa a mão na tua mulher, você não faz nada. A gente precisa tomar uma posição, gente. Quando eu falo tomar uma posição, não é bater em ninguém, não é agredir ninguém, não assuma seu espaço. E para essa irmã aqui que mandou a pergunta que precisa, ela assumir o espaço dela, na casa dela. Só para fechar aqui. Se você não exerce teu domínio dentro da tua casa, onde é que você vai exercer teu espaço, teu domínio, teu governo?
Não é, a missionária está lembrando aqui do texto lá de Pedro, que Deus nos constituiu sacerdócio real e nação santa. Sacerdócio, você ministra sobre as pessoas, você exerce, é um reino de sacerdócio, ou seja, além do papel sacerdotal, tem um papel de reinar, de governar. Então, se dentro da nossa casa a gente não tem governo, onde é que a gente governa? Onde é que a gente vai governar? Dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua família. Tu não governa, qualquer pessoa governa. Teve um irmão lá na igreja que eu falei para ele, meu irmão, se dentro da tua casa tua mulher não te respeita, tua sogra não te respeita, tua filha não te obedece, onde é que você vai mandar, meu irmão? Se você comprar um cachorro, ele vai lhe morder. Sabe? Então a gente precisa ter domínio, ter governo, porque quando a gente exerce isso, como eu falei para você, a gente glorifica a Deus. Quando Deus vê lá de cima você governando, ele diz, Miguel, vem ver aqui. Miguel, o que foi, Senhor? Olha a coisa linda ali, governando. Olha, Deus se agrada disso. Agora, quando você fica com covardia, é como Jesus chegou para os discípulos no barco e disse, por que vocês sois tímidos? Por que vocês são tímidos? Homem de pouca fé. Então a gente tem que pedir a Deus essa graça. Sabe, eu me lembro uma vez, só para a gente fechar aqui, que eu participei de um concurso, teve uma fraude no ano de 2017. Aí eu fui lá, fiquei sabendo de tudo. Aquela coisa dentro de mim, não faça nada, porque Deus vai agir. Aí eu pensei, como é que Deus vai agir se eu tô com um negócio na mão e não vou fazer nada? Fui lá, fiz uma peça jurídica, dei entrada, aí a fraude foi vista lá e tal. E, não, vamos corrigir e tal, não sei o quê. Aí quando saiu outro resultado do mesmo jeito, eu fiz corrigir, eu fui pra frente. Aí o pessoal veio, me ameaçou e tal, não sei o quê e tal. E aí minha esposa missionária disse, não, vá à frente. Aí esse povo vai à frente e tal. Aí algumas pessoas me desencorajaram. Aí vocês acham que eu ouvi quem? Vocês erraram dessa vez. Eu ouvi quem me desencorajou. E não exerci. Aí fiquei desde 2017 até hoje pedindo justiça. Eu vou dizer pra vocês, sabe qual foi o dia que Deus fez justiça? Dia nenhum. Porque Deus vai agir quando a gente tomar posição. Por isso que o tema da quinta vigília vai ser põe de pé e falarei contigo. Então, tá aí a resposta. Eu sei que vocês que vão acompanhar no RBT Plus no YouTube vão poder acrescentar muito mais, tá bom? Então você que está inscrito lá no canal do YouTube, RBT Plus, esse programa está sendo gravado, vai ser postado lá, comente lá, acrescente a ele, né, aquilo que você observou, acrescente seu testemunho, porque é muito importante. Eu leio praticamente tudo que é colocado lá, tá bom? Eu acho muito interessante, acrescenta muito. E você que não está inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Você vai no YouTube agora, escreve assim, RBT Plus, aí tem lá a logozinha, uma gota d'água no fundo preto, aí você se inscreve lá, ativa as notificações lá, e todo programa você vai poder ouvir. E outra coisa, todos os outros programas que passou, você vai poder acompanhar. Tem gente que diz, pastor, aqui é meu lugar de ensino. Tem gente que fica no trabalho e manda vir para mim, aqui, pastor, onde eu estou. No momento em que tem um intervalo de trabalho, no computador ouvindo, tal, aquela coisa, pessoas arrumando a casa e ouvindo. Enfim, é uma bênção. Manda pra gente aí sua foto, seu videozinho, seu ouvindo, pra gente colocar aqui no status da programação, tá bom? Então se inscreva lá, RBT Plus. Você pode fazer como alguns irmãos fazem, que baixa um trecho, corta e envia pros outros, e aí vai, e é a bênção do céu. Tá bom? Pastor, eu queria mandar minha pergunta aí, que eu tô com a sogra me perturbando também. Eu vou mandar minha pergunta aí. Como é que eu faço? Você tem que anotar o WhatsApp do programa Última Chamada, que é 839-9105-6834. DDD 83, né? Paraíba. 83, aí tem um 9 na frente, 839. O número é 9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Você pode mandar escrito, pode mandar em áudio. Nunca mais ninguém mandou pergunta assim para colocar o seu nome, né? O pessoal quer manter anonimato. Se for um homem falando, a gente põe essa locução masculina. Se for uma mulher, como foi hoje, locução feminina. E aí a tua pergunta vai estar sendo respondida. Lembrando que as perguntas não são respondidas por ordem de chegada. Tem muitas perguntas na fila, né? E geralmente as perguntas são assim, a gente pede uma direção. E outra coisa, se for desabafo, briga com o ministério, como o pessoal manda aqui, pastor, o ministério tal agiu assim, eu congrego lá, e o senhor acha que isso é errado, bota no ar.
a pessoa quer que eu vá botar um negócio no ar para entrar numa treta e ficar falando de ministério. Eu não falo de ministério aqui, não falo de pastor, eu falo de procedimento errado no meio evangélico, que é o meio que eu vivo, que eu sou crente, eu falo no geral. Eu não falo de pessoas aqui, eu falo de procedimento errado, certo? Então, desabafo, bate boca. Tem gente aqui que manda áudio de 13 minutos. Eu não tenho tempo para estar ouvindo isso, gente. Ultimamente, até os ofertantes da rádio mandaram oferta aí. Eu sempre abençoo todos individualmente. Muitos irmãos não tive nem tempo ainda de falar, devido à correria que eu estou no final do ano, trabalho, certo? Mas envie uma pergunta coerente, seja bênção, algo sensato, algo que venha abençoar a vida dos irmãos, tá certo? E aí tua pergunta vai ser respondida aqui, tá bom? No mais é isso, eu vou tocar só um louvor aqui pra gente molhar aqui a garganta. E em seguida eu venho com uma breve palavra aqui, breve entre aspas, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem tanta palavra que, por exemplo, meia hora aqui é uma breve palavra. Só que a maioria dos cultos hoje não tem 30 minutos de palavra. Eu vi o culto de uma grande igreja aí, que é a igreja mais santa da terra. O culto foi 3 minutos de palavra, eu cronometrei. 50 oportunidades de música e tal, não sei o que, o governador tá aqui, o vereador tá aqui, e 13 minutos de palavra, que não era nem muito palavra. Então aqui a gente tá com 30 minutos, já é muito, né? Tá bom? Então vou tocar o louvor aqui e em seguida a gente volta com os profetas da última hora. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler aqui alguns versículos, tá bom? Eu vou ler aqui a partir do 3. Diz assim: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e acamparam-se em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Até aqui. Queridos, provavelmente já preguei aqui nesse texto, aqui na rádio, na igreja, mas foi outra coisa que eu preguei. Eu nunca, esse tempo todo, 19 anos pregando, nunca preguei nada repetido. E meditando aqui nessa palavra, missionariedade, ouvintes, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, enfim, todos que nos ouvem, irmãos, meditando nesse texto aqui, Deus me deu algo interessante que considero ser pertinente para passar para a igreja, para passar para o povo de Deus, nesse tempo que a gente vive. Que é o seguinte, missionário. Vamos só fazer uma recapitulação aqui do que aconteceu. Saul, rei de Israel, ungido por Samuel, estava num momento que os filisteus se acamparam para guerrear contra ele. Só que Samuel já tinha morrido e tal. E aí quando ele viu o tamanho do acampamento, ele sentiu medo, ele sentiu um terror, um pavor. Saul já estava bem fora de direção na caminhada. E aí ele foi tomado de medo, missionário, e ele foi consultar o Senhor. O que é que eu vou fazer? Só que Deus não deu resposta para ele. Ele consultou o mistério de Urim, que era quando ele lançava as sortes. E Deus também não falou por nenhum profeta. E aí ele chegou para os homens e disse assim: Ei, alguém conhece aí uma pessoa que pessoa que é médium, que possa me apontar aí, fazer alguém que morreu ou me dar uma direção aí e tal. Tem uma mulher e tal, levaram na mulher, ele chegou lá e disse para ela: Olha, o que eu quero aqui agora é que você, pela necromancia, me adivinhe, me faça isso, aquilo outro. E meditando nesse texto, eu consegui entender
o Espírito de Deus trouxe ao meu entendimento algo que acontece hoje dentro da igreja, que a gente precisa estar muito atento. Isso aqui que eu vou passar para vocês é um alerta. É o seguinte: tem muita gente como Saul dentro da igreja. Gente que não está vivendo como Deus quer, que perdeu a direção, até Deus chamou, tal, aquela coisa, mas perdeu a direção, está andando de uma maneira que Deus não se agrada, missionário. E aí quer consultar a Deus. Deus não responde esse tipo de gente. Deus não fala. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ei, alguém sabe aí onde tem uma profeta que revela? Onde tem uma mulher assim que ela bate o pé, que ela tem uma revelação? Tem uma ali em Cruz das Armas, tem uma ali em Mangabeira, tem uma ali em tal canto. Tem ali, vamos lá. A pessoa chega lá e diz: irmã, missionária, pastora, diga aí o que Deus tem para mim. A mulher ora, fala em línguas e começa a dar direções. Por que eu estou trazendo isso? Por esses dias aí, acho que foi mês passado, não lembro, sou péssimo para guardar datas. Chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, essa revelação aqui foi de Deus? Eu fiz: que revelação, irmã? E ela aí me mostrou o áudio no WhatsApp. E eu ouvindo aquilo ali, gente, algo muito esquisito, muito esquisito. Eu disse: por que a senhora me pergunta? Não, pastor, porque eu estava orando para saber como é que eu deveria agir aqui, tomar uma direção aqui. E Deus não falou nada comigo. Eu abri a Bíblia, Deus não falou nada. Fui para o culto, Deus não usou o pastor, Deus não falou nada. E aí, eu sabia que essa irmã ia revelar, eu falei para ela: irmã, a senhora tem uma revelação aí sobre o que eu tenho que fazer? A irmã: tenho, um recado de Deus para a senhora. A irmã deu um monte de direção na vida dela, designou um monte de coisa e disse assim: olha, irmã, a senhora vai fazer assim, a senhora vai vender isso, fazer aquilo, a senhora descasa aqui, casa ali, faz assim, faz assim. E a irmã foi e começou a dar várias designações para aquela irmã como se fossem revelações de Deus. E aí eu logo me lembro de Saul. Todo errado, todo desmantelado, Deus não respondia, Deus não falava com ele de forma alguma. Por quê? O que é que Deus queria de Saul? Conserta, arrependimento. Se arrepende, se conserta, eu falo contigo. E como muitos crentes, era uma pessoa tão soberba que mais à frente nesse texto, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: olha, eu vim consultar aqui a senhora, a sua revelação, porque Deus se desviou de mim. Está escrito. Ele disse: Deus se desviou de mim. Eu fiz: meu amigo. Quando eu li esse texto assim, quase que meu olho caiu da caixa dele em cima da Bíblia. Eu fiz: como é? O primeiro homem que eu vi dizer assim: Deus se desviou de mim. Então era Deus que tinha que andar com Saul. E não Saul andar como Deus queria. Porque eu passei a minha vida inteira dizendo assim: cadê aquele irmão? Não, se desviou. Ou seja, ele saiu do caminho do Senhor. Saul foi o contrário. Deus saiu do meu caminho. Deus se desviou de mim. Meu Deus do céu. Aí eu entendi. Tem muita gente na igreja que pensa isso. Deus se desviou de mim, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, Deus não está aqui. Então, a ideia dele foi o seguinte: não foi, missionário, ouvintes, se arrepender, fazer um conserto para Deus voltar a falar com ele, não. Foi: eu vou procurar alguém que me revele. É como muitos crentes hoje. Entendeu? Tá ali, Deus não fala, Deus não responde, não sabe o que fazer, tá dentro de uma situação que tá, né? Como disse Saul, muito se estremeceu meu coração, tá ali, não quer se consertar, aí diz assim: eu vou procurar alguém que me revele. Quantas pessoas na igreja não fizeram isso? No ministério que eu pastoreio. Tô ali, tô ensinando, ó, tá errado, a pessoa não aceita. Não aceita, Deus não responde, tem direção, tudo dá errado. Vou procurar alguém que me revele. Aí nessa hora é que o diabo entra. A irmã foi e disse: ei, pastor, essa revelação é de Deus. Eu fiquei até assim, receoso de responder e deixei ela interpretar, porque é muito sério você chegar para uma pessoa e dizer: venda isso, faça aquilo, Deus está dizendo que a senhora vai pegar tantos mil e fazer assim, vai fazer assim, a senhora vai botar um dinheiro na minha conta que Deus está mandando, que é para uma obra aqui, vai fazer assim. A pessoa vai cair nisso aí, vai fazer como Saul. Saul foi lá, consultou a revelação, no outro dia Saul morreu. Entendeu? Então, queridos,
a gente precisa ter cuidado, porque está acontecendo muito dentro da igreja. Mas pastor, a gente não está fazendo isso. A gente está ouvindo aqui o senhor ensinar, escutando, congregando e tal. Mas preste atenção. Tem pessoas dentro da igreja que fazem isso e levam os outros. Eu conversei com pessoas que estavam vivendo a vida bem e diziam assim, ó, pastor, eu fui parar ali porque a irmã me levou. E essa mulher profetizou assim, 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 eu fui lá e fiz, deu tudo errado. Então você precisa estar alerta, porque está acontecendo isso hoje. As pessoas não querem viver dentro do concerto de Deus, as pessoas não querem viver dentro do que Deus estabelece, e aí tem gente que diz assim, eu vou buscar alguém que revele. E vou te falar uma coisa, tem mais gente dessa aí que revela, igual essa média, essa bruxa, dentro da igreja evangélica, do que pessoas sérias. Tem muita gente, está dando dinheiro, gente. Isso é um mercado, revelar hoje na igreja evangélica. Vai naquele que ele revela. E são pessoas que não querem obedecer a Deus, e Deus trabalha de uma maneira processual, demora um pouco algumas coisas, o povo não quer esperar. Então, Satanás plantou esse povo dentro da igreja, tá dando lucro esse negócio de que revela. É só você começar com um negócio de língua estranha que revela, que muita gente, que como Saul, que Deus não responde, que está em desconcerto, vai lá procurar essas pessoas. Tem pessoas vivendo na prostituição, no adultério, nos vícios, vivendo de uma maneira que Deus odeia. E aí Deus, obviamente, não vai responder essa pessoa. O que é que ela faz? Tem uma mulher ali que revela. Aí vai lá. Tem uma mulher no Instagram que revela. Tem um pastor ali que revela, porque não é só mulher, não. Tem um pastor ali com jeito de mulher que revela. E o povo vai atrás, procurando isso, e sempre está envolvido no meio disso, dinheiro. Tem que dar dinheiro. E o que eu acho interessante é que a pessoa que procura isso não tem discernimento para observar que a pessoa que está dando a direção a ele não tem direção para a vida dela. Não tem direção para a vida dela. A pessoa que quer dirigir teu casamento, dirigir tua casa, dizer que Deus está dizendo isso e aquilo, ela não tem direção para a vida dela. Eu não aceito direção de Deus de quem não tem direção na vida. Guarde essa frase. Não aceite direção de Deus na boca de quem não tem direção para a vida dele ou dela. Como assim, pastor? A pessoa tem uma vida destruída, tem uma vida miserável, casamento, filho, tudo errado, e ela está querendo dizer que Deus está dizendo assim que tem uma direção para a tua vida. Não aceite, vai destruir a sua vida também. Então está acontecendo isso. E Saul, ele tomou esse caminho, missionário, porque ele estava vivendo uma vida de pecado. E aí a programação da última chamada não vai ser tão popular, não vai ser tão apetitosa para as pessoas, porque em vez de eu falar aqui que Deus está te revelando, eu estou dizendo assim, olha, se você se consertar, se você se alinhar com Deus, Deus vai te responder. As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de ouvir o seguinte, eu quero ouvir uma resposta benéfica, de bênção, mesmo no erro, não tem. Mas pessoas como essa aqui vão te dar isso. Então Saul foi procurar isso. E aí Saul no outro dia morreu. Foi pra guerra, morreu. É o que tem acontecido com muita gente, né? Seguiu a pessoa, seguiu a revelação, seguiu a direção e se arrebentou. Quantas pessoas já ouvi? Direção, vende o teu carro, vende a tua casa. Essa não é a tua, esse não é o teu. Sai desse ministério. Vai para ali, vai para aqui, tal, faz assim. E a pessoa ouvindo. Já chegaram para mim, mandaram eu botar açúcar na minha pregação. Eu fiz, Satanás, capeta, eu conheço a tua voz. Lá no Éden, tu chegou falando bonito para Eva e disse para ela comer isso, entendeu? Lá em Mateus 4, tu chegou para o Senhor dizendo, sim, arreda Satanás. Se tu quer açúcar, vai lá, paga o horário na 100.5 e bota uma fábrica lá de açúcar. Aqui é sal. A Bíblia diz que a gente é sal da terra e luz do mundo. Acabou-se. Aí chega uma pra mim, eu perto de casar. Olhe, essa não é a tua, com a missionária Dália, essa não é a tua. Eu fiz, profeta, qual é a minha? A tua é aquela. Eu fiz, tá bom. E essa casadinha aí, tá jogando vôlei, vai ganhar uma medalha agora nas Olimpíadas. Um levanta e outro corta, né? Casei com a missionária. Cadê essa profeta? Essa vidente do capeta? Tá assim dentro da igreja. O povo não quer ler a Bíblia, o povo não quer obedecer, aí fica igual a Saul, eu quero uma direção. Deus se desviou de mim. Vou procurar alguém que me revele. Não vai nisso aí não. Se tiver, olha,
Tem gente aqui que esse recado aqui é para você. Pare de seguir essa sua amiga e de ir para esses locais. Olha a vida dela, atribulada, sem direção. Ela vive de profecia em profecia, de revelação em revelação atrás. Ela está levando o mesmo caminho. Fica na palavra. Deus está dando um recado. Você vai arrebentar a sua vida seguindo essa mulher. Quantos casos, missionário? Assim. Entendeu? Já chegaram para mim. Olha, vende o teu carro. Deus não está gostando desse carro. E ainda que você fique... E é vidente. É visionária. Feiticeira. E por que ele não está gostando do carro? É o que? É a cor? Não, ele não está gostando. Sabe o que eu fiz, gente? Continuei com o carro. Não vendi o carro. Então as pessoas querem falar até da minha barba. Cheguei no local, aí veio a reveladora, né? E ela chegou lá, não pode chamar uma pessoa dessa de profetisa nem de profeta. Chegou lá e fez: Pastor Josué, o senhor sabia que Deus me revelou que ele não tem se agradado da sua barba? Aí eu cheguei a pensar assim na minha cabeça. Eu fiz: meu Deus, quanta bobagem que uma pessoa abre a boca e fala: não, Deus, eu fiz. E foi, irmã, foi, Deus me revelou. Ele revelou isso para você, revelou. Nem do senhor e de nenhum dos pastores ele me disse que não gosta. Se o senhor quiser deixar um bigode ainda, ele se agrada. Tô falando sério, gente, não tô inventando isso não, tô falando sério. Contei pra missionária. A missionária ficou revoltada em casa. Ela disse: ela tem que mandar no marido dela, no meu, não. Aí eu disse: foi, missionária. Eu fiz interessante isso que aconteceu. Ela fez: o que foi, pastor? Eu fiz: Deus nunca me disse nada disso. Mas deixa eu abrir aqui um texto assim aqui na Bíblia. Fui lá na Bíblia, na lei. Deus dizendo que o homem sacerdote não poderia raspar sua barba. Só podia espontar a barba. Lógico que eu não vivo na lei, nem sou um sacerdote. Mas eu vejo que Deus preservava esse costume com os homens. Porque os profetas de Baal e os outros feiticeiros, eles eram todos depilados, todos raspados. Eles não tinham barba, não tinham cabelo, eles se depilavam, a maioria deles, dos profetas de Baal. Então, quando o povo de Deus foi para Canaã, Deus não permitia eles ficarem igual aquele povo, né? E até a barba é um sinal de masculinidade, né? Se olha para um leão, o leão tem uma juba, o leão não tem. Por que será isso, né? Você vê que um homem fica barbudo, a mulher não fica. Enfim, esse negócio de tosquear a barba, ficar com a carinha lisinha, isso veio da cultura unissex relativamente há pouco tempo. E aí ela falou isso. Eu falei: missionário, Deus nunca me revelou isso. E uma coisa que eu acho interessante na revelação da senhora é o seguinte: que não pode o pelo do lado, que é a barba, mas pode o bigode. Por quê, missionário? Ele não falou não o que era com a senhora aí, essa parte do bigode. É porque eu não entendi. Se ele não se agrada da barba, e no caso um pelo que o próprio Deus fez nascer na cara do homem, do leão, dos animais masculinos, ele fez nascer no rosto. E se ele não se agrada, né? Porque ele mesmo fez nascer e não se agrada, é pecado, não sei. Mas por que o bigode pode? Ele revelou para a senhora. Ela ficou assim, sem saber o que falar. Gente, é porque ela é de uma igreja centenária aí, que é cheia de costume, de coisa tosca, que não tem nada a ver com a fé, tem a ver com a religiosidade. É a igreja mãe de escândalo no Brasil, é a igreja que ela congrega. E aí, lá os pastores mais antigos, a maioria deles tem um bigode. Aí lá pode. Ou seja, se a gente for ser pautado por essas revelações, nesses dias você vai estar um homem aí de maior vermelho dançando calypso no sinal e jogando malabarismo pra cima, porque a profetisa falou. É um monte de gente fazendo um monte de coisa tosca. Eu vi a irmã que ela foi lá, por meio de uma profecia, vendeu a casa e aplicou num negócio, porque Deus mandou pela boca da profetisa. Vendeu a casa, ficou sem casa, aplicou no negócio, deu errado. Hoje mora de aluguel. Vocês veem o que acontece, né? Já falei aqui inúmeras vezes do varão, colega, irmão na fé, que quase se matou depois que o casamento acabou, porque foi congregar num local que todos os profetas que tinha lá, profetiza, começaram a encher a cabeça da mulher dele, que ele casado, tá? Com duas filhas, que ele não era dela. Ou seja, as pessoas diziam para a mulher dele que ele não era para ser a pessoa certa, que Deus não escolheu. E depois começaram a apontar que era o certo, um homem que tinha lá solteiro na igreja. Aí casaram a mulher com esse homem. Coitado dessa mulher. Tá sofrendo horrores. E coitado dele, que assim ficou tão abalado emocionalmente, ele não tinha uma estrutura de fé forte, e aí quis tirar a própria vida. Ele quis, missionária, dar cabo da vida dele.
Entendeu? Então, gente, cuidado com essa coisa. Porque toda vez que Deus não está respondendo a gente, que a gente está assim, angustiado, querendo direção a uma resposta, isso é uma situação que você fica muito vulnerável a querer correr para esses campos, né? Para esses locais de revelação fácil e tudo mais. Eu estava até dizendo para a missionária, acho que faz uns 3 dias eu fui missionária, sabe o que eu queria? Eu queria hoje ir para um culto aquele culto avivado, aquele culto alegre, aquele culto assim, repleto da presença de Deus. Eu queria, missionário, ir para um culto desse e Deus usar um profeta para falar comigo. Eu falei isso, eu disse, Deus usar um profeta para falar comigo e dar aquela resposta assim, aquela que é o ultimato. Eu disse, eu queria isso. Só que, ao mesmo tempo que eu falo que eu quero isso, eu fico cauteloso, porque eu sei que todo mundo quer ouvir a voz de Deus, todo mundo quer uma resposta de Deus. Mas eu fico cauteloso para não acontecer isso aqui. Para não acontecer o que está acontecendo dentro da igreja. As pessoas desesperadas correndo atrás de revelação e o diabo no meio revelando. Entendeu? Porque eu tenho que entender uma coisa, missionário. Se Deus não quer me responder, se for pecado, eu preciso me consertar. Se não for pecado e Deus tem um outro tempo para me responder, eu tenho que aprender uma coisa. Eu tenho que aprender a esperar. Eu vou sujeitar a Deus, porque Saul ele teve a cara de pau e a arrogância de dizer assim, Deus se desviou de mim. Deus se desviou de mim, Deus está desviado. Já imaginou? Gente, isso é muito sério. Tá na Bíblia, você pode ler aí, você conta na lenda, Saul vai dizer, na tradução Ara, que é a melhor que tem, ele vai dizer assim, não, Deus se desviou de mim. Aí o Miguel, mas Senhor, volte para Saul, o Senhor está desviado. Olha o apelo. Estou pregando, Miguel pregando para Deus, dizendo assim, volte para Saul nessa noite. É muita arrogância, ele está rogando para ele uma coisa que tipo assim, é impensável. Então a gente precisa ter cuidado. É lógico que eu creio em profeta, eu creio que Deus usa profeta. Umas poucas vezes na minha caminhada, Deus usou pessoas que realmente falaram coisas profundas assim, a nível de ministério, de casamento, de trabalho, que se cumpriram mesmo, e foi Deus que falou. Agora, por outro lado, já falaram muito mais bobagem para minha vida, muito mais bobagem, que se eu tivesse seguido, e até confesso para vocês que em algumas situações eu fiquei balançado assim, porque me deixou confuso. Mas fica aqui o alerta para vocês, tá bom? Fica aqui esse conselho de Deus para a vida de vocês, para que vocês não caiam nessa cilada. Eu sei que muitos de vocês agora no final do ano vai bater naquela coisa de fim de ano, o que foi que aconteceu e tal, a promessa não se cumpriu, e você fica naquela ânsia de ouvir Deus falar alguma coisa, sabe aquele gol aos 47 do segundo tempo? Você fica querendo aquilo ali e tal, aquela coisa, e aí você fica ansiosa, e você quer uma resposta, e aí chega alguém e diz, vamos ali que tem uma irmã que revela, vamos ali que tem revelação ali. Aí você, na ânsia, né? Deus não está te respondendo, tem alguma coisa desalinhada, você corre para lá e você é fisgado, né? Deixa só eu fechar aqui para você o que aconteceu. Interessante que o diabo, como a senhora falou aqui, ele não sabe o futuro, ele tenta adivinhar, mas ele sabe o passado, sabe o presente. E aí um irmão estava para receber um dinheiro, lógico que o mundo espiritual sabe que está ocorrendo a movimentação. Aí ele ansioso, porque a gente não sabe o futuro. Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Aquela coisa, aquela agonia toda. Aí corre para um local onde o amigo diz, não, ali tem revelação, ali é forte, mas tu pisar lá dentro, a pastora lá já vai revelando lá, tua vida todinha lá. Aí o cara vai, cai lá dentro da rede, aí recebe a revelação, olha homem, tu vai receber o dinheiro e pá. Aí ele vai dizer, lógico que é Deus, porque tipo, eu nunca vi essa mulher, ela já sabe que eu vou receber. Aí ele foi, ficou lá, vou congregar por aqui, e ficou naquele ambiente, e começou ali a ser manipulado aqui, manipulado ali, recebendo dinheiro, deixou praticamente o dinheiro todo ali. Por quê? Porque ele entrou dentro de uma armadilha que o diabo preparou. Se Saul aqui tivesse se arrependido diante do Senhor e fosse buscar no Senhor, missionário, o Senhor teria perdoado e teria respondido. Mas o cara foi tão soberbo, tão assim,
coração duro, de pedra, que ele preferiu buscar uma revelação nesse tipo de gente. E ele morreu. Na verdade, ele se suicidou, missionário, porque ele não estava morto ainda na guerra. Então, isso é suicídio. Não procure revelação fácil. Não procure esse tipo de coisa. Isso virou um comércio na igreja. E fica aqui o alerta de Deus para a tua vida. Se arrepende, se conserta com o Senhor, que Ele vai voltar a falar contigo. Deus não tem resposta para desmantelado. Deus não tem resposta para quem vive no pecado. E você não pode querer que Deus faça o que você quer. Você que tem que se converter a Deus, não Deus se converter a você. Então esse é o alerta de Deus para a tua vida, tá bom? Pessoal, nossas horas aqui se avançam muito rápido. Eu vou ficando por aqui, né? Eu, a missionária Dalet. Graças a Deus, né? Foi uma benção o programa. Creio que vai estar alcançando e vai alcançar muita gente. Depois for postado no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, RBT Plus. Todos os programas que acontecem aqui são gravados e colocados lá, tá? Você vai ser extremamente abençoado, tá? E lembrando que essa programação inteira que a gente faz aqui, ela não tem patrocínio, não tem comercial, não tem nada. Ela é mantida com a oferta dos ouvintes. Então se torne um ofertante. Se você foi abençoado, seja grato a Deus e nos ajude a manter o programa de rádio ou até aumentar nossa programação aqui na 100.5. Envie a sua oferta, tá bom? Qualquer valor que você enviar vai ser bênção do céu. Lembrando que você pode pegar o WhatsApp, o próprio WhatsApp do programa, ele é chave Pix. 839-9105-6834, ele é a chave Pix. Você já pode ofertar por ele qualquer valor, tá certo? E aí você oferta e a gente vai continuando mantendo essa programação no ar. Agora em dezembro estamos fazendo 5 anos aqui na 100.5. É bênção do céu. Não vai passar batido, vamos ter um culto de ação de graça, a gente vai ver como é que vai ser aí, tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, eu quero deixar só o WhatsApp aqui, lembrando para você que chegou agora, que perdeu a programação, queria ouvir ela, você vai no YouTube, RBT Plus, na madrugada vai estar sendo postado, você vai poder acompanhar, tá bom? E comenta lá também, comente, gente, pelo amor de Deus, comente, dê um like lá, às vezes o vídeo tem 300 visualizações, mas tem 20 likes, 25 likes, comente lá, deixa o like, tá? Não tenha preguiça não, é só clique, tá? Se inscreva lá. RBT Plus, tá bom? Se inscreve lá, tem uma logozinha com a água lá, um maisinho, você se inscreve, ativa as notificações e vai acompanhar. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa é 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. WhatsApp do programa, você fala com a gente, você fica na lista de transmissão, você está conectado junto com a gente, recebe lembrete do programa, você que é de João Pessoa, recebe programação da igreja, enfim, tudo que a gente vai fazer lá, você vai poder participar conosco, tá bom? Até congregar com a gente se quiser. E aí você também, por esse mesmo número, vai poder mandar sua oferta. Se você não usar o Pix, a gente te manda uma conta, você pode fazer na lotérica, no banco, onde você quiser. Uma coisa eu te garanto, você não vai deixar de ser ofertante por conta de barreiras, né, de obstáculos, tá bom? Então, no mais é isso. Programa abençoado. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Fui.